tudo bem, Brasil? Terceira rodada do Brasileirão que já começa hoje com um duelo rubro-negro em Salvador. O Flamengo, que ainda não venceu na competição, encara o Vitória no Barradão. E para esse confronto, Felipe Luiz terá reforços de peso, com muitos titulares que foram poupados contra o Sampaio Corrêa no estadual. Ainda na Cidade Maravilhosa, o Vasco anunciou o atacante argentino Cláudio Spinelli. No Sul, foram definidos os confrontos das semifinais. O meu Inter pega o Ipiranga e o Grêmio enfrenta o Juventude, que avançou após uma virada sensacional sobre o São José. Por aqui, Rafinha tem sido exaltado pelo trabalho nos bastidores do São Paulo. No Palmeiras, a volta de Paulinho fica mais próxima e a torcida está ansiosa pela vinda de John Arias. E no Corinthians, o empréstimo do volante Alan deve ser concluído a qualquer momento e a chegada do marroquino Zakaria Labiad causa desconforto interno no timão. Com relação ao Zacarias, não foi um pedido meu, mas eu estou aqui para treinar a equipe. E a equipe que me for dada nas mãos é o que eu vou fazer. Eu conheço pouco do atleta, tive algumas informações do Memphis, mas estamos no aguardo aí que venha, que possa acrescentar, vai ser tratado muito bem, como todos os atletas aqui dentro, quero deixar bem claro isso. Não foi uma indicação do treinador, mas isso aí não tem problema nenhum. Sabe como que essa competição começou para nós? Hoje é mais uma decisão, mais uma decisão que a gente está tendo a oportunidade de jogar em casa. Não dá mole, esse jogo é difícil pra... Não dá mole! É decisão! Não dá mole! Não amolece! Se der mole, os caras engolem a gente! Os jogadores são reforços quando os vis a jogar. Quando nos vir a jogar, é esperar que eles nos ajudem dentro de campo. Até aí, se o clube o anunciou, é ótimo, porque realmente precisávamos de mais soluções. Eu sei que o clube está a fazer um esforço muito grande para ir atrás dessas contratações e, logicamente, quando falamos de jogadores desse nível, isso é contratação de presidente, como já disse. We have a team of 11 players on the field. You have to protect it, and I see normally there should be a player to protect the squad. Eu acho que a gente tem que enaltecer o poder de reação dessa equipe, isso aí a gente não pode deixar de frisar em nenhum momento. É claro que os erros aconteceram e o puxão de orelha serve para isso, para que não aconteçam mais. Mas a equipe mostrou um poder de reação muito grande. Você está com 30 minutos perdendo por 2-0, um jogo que em 15, 20 minutos acaba e você não tem mais chance de conseguir dar virada. Demonstra equilíbrio, demonstra a capacidade dos jogadores que estavam de fora e entraram e deram conta de ajudar. Tá recheado o Jogo Aberto dessa terça-feira e tá animado e bem comentado com esse trio. Cicinho, pra você aquele bom dia. Sai o estadual e agora entra o Campeonato Brasileiro. E é o seguinte, nada mais, nada menos do que vencer São Paulo e Grêmio, hein, Cicinho? Bom dia, Juventude. Oh, bom dia, Renata. Tá de juventude hoje. Ufa. Bom dia, meninos. É o Campeonato Brasileiro. É virar a chavinha, né? Esse ano tá maluco, então concentração total. O Tricolor vive um bom momento, né? Mas também do outro lado, esse grande adversário não vai brincar, não. Pois é, falando em Campeonato Brasileiro, teremos Corinthians e Bragantino na quinta-feira. O líder do campeonato lá na casa corintiana. Bom dia, Rona. Já tá pensando nesse confronto? Sim, menina Renata, bom dia a você, bom dia aos meus amigos. Nossa, e esse tom? E agora tem que ser feito dessa forma, porque é assim que o futebol é feito hoje em dia. E eu quero todo mundo atento no Jogo Aberto hoje. E não saiam daí! Não saiam daí! Fiquem com a gente aqui no Jogo Aberto, porque hoje vai ter muita coisa. Pra você, pra tu, pra Tatu, pra todo mundo. Baixou o Rafinha, hein, no Ronaldão, Menina hein? Melancia, nós estamos com você! Pop! Melancia. Ó o Zacarias. Tira o Zacarias daí que ninguém pediu.
É o seguinte, cheguei no estúdio hoje e falei, você é meu inimiguinho, Edu Dracena. Quinta-feira, Beira-Rio, Inter e Palmeiras. Ele falou, não, somos apenas adversários. Por isso você é o nosso capita aqui. Bom dia, Edu. Precisamos mais. Vai, Edu. Bom dia, Renata. Bom dia, meus amigos. Jamais inimigos, jamais, Renata. Só adversários. Agora, essa semana depois, a gente vai estar junto. Que isso, legal. E passada a euforia de já ter ganho 3 clássicos, agora pés no chão do Palmeiras, hein? 3 Pra que você tem que lembrar dessas coisas, né? Palpite. Ai. Seguinte, falando em palpite, eu vou falar sobre isso na sequência. Já, lá no canal Jogo Aberto no YouTube, os bastidores da vitória do Palmeiras pra cima do Corinthians pelo Paulistão. Gente, esse começo de ano tá imprevisível demais, né? Você acha que um super time vai ganhar tudo, vai lá e perde. Acha que o time pequeno vai levar goleada e vence. Futebol é isso. E é nessas horas que a aposta sem risco da Novibet faz toda a diferença. Hoje tem os rubro-negros em campo, vitória contra Flamengo, jogando Brasileirão e oportunidade perfeita para aproveitar. Funciona assim, você ativa a aposta sem risco, faz uma aposta simples no pré-jogo com pelo menos R$50. Se o seu palpite ganhar, ótimo! Agora, se der ruim, a Novibet dá aquela salvada e você recebe R$25 em aposta grátis de volta. É mais tranquilidade para palpitar, muito mais diversão, rodada após rodada. Tudo isso dentro da Novibet, plataforma regulamentada, fácil de usar, com um pagamento antecipado e super odds. Então, aproveite o jogão entre Vitória e Flamengo para testar o aposta sem risco. Mas olha, vale só no pré-jogo, não vale aposta ao vivo. Aponte o celular para o QR Code que está aqui na tela ou acesse novibet.bet.br e ative a aposta sem risco da Novibet. Além de conferir as condições e regras para participar. O palpite é seu, a emoção também. Vai de Novibet. E lembrando, aposta não é investimento. Jogue com responsabilidade e é só para maiores de 18 anos. Comecei muito bem a semana. Toca, Negrão! Negrão, é o seguinte, agora atenção aqui no nosso telão. Cicinho, Edu, Ronaldão. Hoje começa a terceira rodada da Série A e temos um jogo isolado, é Vitória e Flamengo no Barradão. Amanhã já temos mais partidas pela competição. O Mirassol, que ainda não perdeu lá no Maião pelo Campeonato Brasileiro, quer sustentar a invencibilidade contra o seu Cruzeiro, do Dracena. Titi, vamos lá, hein? Duelo sulista, Chapecoense e Coritiba na Arena Condá, Atlético Mineiro recebendo o Remo na Arena MRV, o Vasco da Gama enfrentando o Bahia do Rogério Ceni, São Paulo, Cicinho e Grêmio, Morumbi. Já sabe qual lado que eu tô, né? Já? Bom, seguindo a tabela, o Atlético Paranaense recebe o Santos na Arena da Baixada. Jogo importante, hein, Edu? Muito importante. E aqui teremos a arbitragem de Ramon Abate Abel. O Abate voltou? É, e Braulio da Silva Machado também no jogo do Mirassol contra o Cruzeiro. É ano novo, né? Entendeu? Fluminense e Botafogo aqui é Rafael Klein, viu? Ele que vai apitar essa partida, este clássico carioca do Maraca. Corinthians, Ronaldão versus Bragantino, Felipe Fernandes de Lima de Minas. Boa. É. Tá bom. E Internacional e Palmeiras, quem apita é Davi de Oliveira Lacerda, que deixa o jogo correr, que não vê falta nunca, não é? Mas vamos falar do jogo de hoje? Porque o Flamengo ainda não venceu na competição, precisa do resultado. O Vitória até superou o Remo, mas tomou uma goleada para o Palmeiras. É um jogo importante para as duas equipes, essa partida do Barradão. A noite desta terça-feira reserva a abertura da terceira rodada do Campeonato Brasileiro. No estádio do Barradão, em Salvador, o Flamengo visita o Vitória em busca de seu primeiro resultado positivo neste Brasileirão. Até aqui foram 2 partidas, com uma derrota na estreia para o São Paulo e o empate diante do Internacional no Maracanã. Apesar deste mau início de Campeonato Brasileiro,
a classificação para a fase final do Campeonato Carioca com goleada aliviou a pressão no rubro-negro. Ciente da necessidade de vencer, o técnico Felipe Luiz vai mandar a campo o que tem de melhor. Poupados no último confronto, Rossi, Léo Ortiz, Alexandro, De La Cruz e De Arrascaeta estão de volta à lista de relacionados, enquanto Varela, Jorginho, Luiz Araújo e Saúl seguem fora. O provável Flamengo tem Rossi no gol, Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Pulgar, Everton Araújo e Arrascaeta, Paquetá, Samuel Lino ou Everton Cebolinha e Pedro no comando do ataque. Sabemos da dificuldade que é jogar no estádio do Vitória, no Barradão. Sabemos a dificuldade que é jogar contra o time do Vitória. Com certeza é muito importante, né, esse jogo pra gente, para até a gente retomar nossa confiança dentro de campo e ir buscando fazer o nosso melhor. Do lado do Vitória, a expectativa é por uma reabilitação no Brasileirão. Depois de estrear bem diante do Remo, a goleada sofrida para o Palmeiras na última rodada precisa ser superada. Para esse confronto, o técnico Jair Ventura deve promover a entrada do volante Dudu na equipe principal. Marinho, relacionado pela primeira vez, será uma opção no banco de reservas, assim como o goleiro Lucas Arcanjo, recuperado de uma cirurgia no joelho que o tirou de combate desde outubro do ano passado. O atacante Renato Kaiser, com um problema na coxa, será reavaliado nesta terça-feira. O provável Vitória tem Gabriel no gol, uma linha com 5 defensores, com o Natan Mendes pela direita, Kaique, Camutanga, Zé Marcos e Ramon, Dudu e Baralhas, Eric, Cantalapiedra e Fabri. O jogo de amanhã vai ser muito aguerrido, né? Nós estamos dentro do Barradão, o Barradão é nossa força, né? Eu sei que a torcida, o time do Flamengo é muito bom tecnicamente, né? São um dos melhores do Brasil, que disputa por título, mas nós estamos dentro do Barradão e nós vamos mostrar a nossa força. E só para lembrar que no ano passado, lá no Rio de Janeiro, o Vitória tomou 8-0 do Flamengo. Verdade. Foi pesado. Agora deve estar louco para dar o troco, mas o Flamengo com vários titulares, hein? Que agora estão à disposição do Felipe Luiz. Tabela do Campeonato Brasileiro, tabela. Tabela, tá valendo já? Vou mostrar, o Flamengo é o 14º colocado na tabela, tem apenas 1 ponto. E o Vitória tá um pouquinho acima, é o 12º, tem 3 pontos na competição. E olha a zona do rebaixamento, hein? Se o Corinthians ganhar amanhã, na quinta-feira do Bragantino, já fica primeiro? Sim. Não tem como, porque o primeiro tem 6, é só fazer a conta. Ah, é? Essa é a conta? Ele ganhar do líder, quer tomar o lugar do líder. Eu só queria lembrar ela da conta. Agora ela fez a conta certa. Só vale no final. Essa é uma matemática bem simples. Só vale no final, matemática. Pronto. Cicinho, se você estivesse no lugar dos jogadores do Vitória, qual seria a estratégia hoje para combater o Flamengo? Renata... Sim, é uma... Garra no terço? É uma parada indigesta. Uma parada indigesta. Porque o favoritismo é todo do Flamengo, os próprios jogadores sabem disso. Então, mesmo assim, no Barradão? Mesmo no Barradão, porque o Flamengo é a equipe a ser batida. O início de ano do Flamengo não é o esperado, mas assim, a força do Flamengo é indiscutível e é uma equipe melhor e com muito mais investimento do que a equipe do Vitória. Não acredito. O Vitória está engasgado, sim, com aqueles 8, mas tem que colocar muito mais ímpeto dentro de campo para não vir sofrer outra goleada. Eu acho que o Flamengo ganha fácil esse jogo, mas do outro lado tem um adversário... Não, eu acredito que sim. Pelo que o Flamengo apresentou já no último jogo, você já vê uma sintonia. E é ruim pro Vitória. O Vitória, o que ele mostrou contra o Palmeiras, muita fragilidade defensiva. E qual que é o principal ponto do Flamengo? É o ataque. Então, assim, a probabilidade do Flamengo ganhar fácil mas uma coisa é você jogar fora de casa, dentro de casa, no Barradão. Cara, mas você fala no Barradão, o Flamengo vai jogar dentro de casa, porque a torcida do Flamengo vai em qualquer lugar, ué. Não tem essa de... Mas o Flamengo, ele tá pressionado justamente pela tabela mesmo, porque na primeira rodada perdeu pro São Paulo e depois empatou com o Inter em casa. Então agora precisa efetivar os 3 pontos, Edu. E o momento do Flamengo não é bom. E os jogadores do Vitória têm que aproveitar isso. E já mostrou que não tem essa coisa de invencível, imbatível. Não tem. O futebol é ali, jogado, determinação de todos. Eu vejo assim, os jogadores do Vitória e o Jair Ventura devem ter visto vários vídeos do Flamengo
Qual é a dificuldade do Flamengo? Que é marcar em cima, tirar o Flamengo da zona de conforto. Que é a zona de conforto? Com a bola. O Flamengo com a bola, com certeza, tecnicamente, é muito melhor. Mas aí, na vontade, na garra, a equipe do Vitória pode surpreender. Conselho de amigo, nessas horas não é melhor nem assistir vídeo. Então, por isso que eu vejo assim, muito bom assim, não assiste não. Olha o que o Corinthians fez. Se o Corinthians aí ganhou ou não ganhou, o São Paulo ganhou do Flamengo. Aí uma comparação indigesta, sim, né, Du? Pro jogador do Vitória, olha a maior motivação que é jogar contra os melhores clubes do país. Não estou falando questão de motivação. Então, motivação, obviamente, que vai ter. A questão... Aí você fala o momento do Flamengo. O Flamengo acabou de ganhar de 7 no campeonato. Preservou alguns jogadores. Ronaldão, eu tenho uma notícia para te dar sobre esse jogo. Não sei, acho que Rafael Klaus será o árbitro. De que jogo? Desse aí? É, o mesmo de domingo. O Klaus? Mas eu não deu nem... Ele nem descansou direito, o menino já vai pro campo. E já vai Mas ele pro foi campo. bem, eu acho que ele foi bem. Eu gostei do Klaus, eu gostei. Depois do pênalti que ele deu, né? Não, Foi bem. eu gostei. Não todas, eu gostei, porque a gente tá vendo as arbitragens horríveis aí. Agora, o Cici deve estar morando na Espanha ainda, né? Ele não sabe o que é o Barradão. Cici, já ouviu falar no Barradão? Já ouviu falar lá. naquela... Eu joguei lá, já ganhei lá. Você não jogou lá, não é possível. Joguei. Porque pra você falar uma besteira dessa que o Flamengo vai lá e vai atropelar, não vai. O jogo lá é sempre Olha aí, difícil. O você time tá bom, falando o time atropelar. ruim. Porque lá a fumaça, o campo, a torcida é diferente, Cicinho. Você tem que colocar isso na sua balança. Marinho querendo fazer gol com o ex-clube. Marinho tá lá ainda? Ah, tá no banco, acho que vai entrar. Do outro lado não tem ninguém querendo fazer gol. Eu não sabia. Jogo bom. E como é partida única nessa terça-feira, poderemos acompanhar todos os detalhes, sem precisar ficar olhando um jogo aqui, outro ali, não é? Sem divisões de atenção. É o seguinte, o Inter enfrenta o Ipiranga e o Juventude o Grêmio. A melhor campanha do Campeonato Gaúcho é do Inter. Então, o Inter vai ter o mando de campo na volta. São 2 partidas, na ida jogo em Erechim, na volta em Porto Alegre. O Juventude vai decidir em Caxias esse confronto diante do Grêmio por ter a segunda melhor campanha da competição até agora. Tem tudo para ser bem disputado, são ótimos times, o Ipiranga também faz uma campanha interessante. Eu até destaco o Cleiton e o Nicolas, 2 laterais que até poderiam jogar em equipes maiores, na minha opinião. E o Juventude é sempre um adversário complicado para Inter e Grêmio. Deve dar um bom confronto aí, Ronaldão. E a briga, Rona? Isso aí tá cheirando Internacional e Grêmio de novo. Vai ser lindo, Grêmio lá Internacional e Grêmio. Porque pela luta que o Juventude fez, pela entrega, e também alguns jogadores que ficaram de fora aí, a tendência... E o bicho pegou ontem. Teve o que você falou lá, que a gente tava vendo? Ipom com manteiga, né? Pela minha época, isso não era nem briga, isso aí. Olha lá, o cara pega dentro. Gente, 3 expulsos do Juventude. Aí mais 2 jogadores também do São José. Uma confusão. Tudo bem que uma expulsão do São José foi no primeiro tempo, não é? Mas um jogo que acabou com os ânimos acirrados, com muitos acréscimos, com 3-2. Uma partida... que traz, pelo menos, motivação para quem passa, Ronaldo. E o Juventude foi buscar ali na Bacia das Almas, no finalzinho, o time que lutou muito, mas a verdade é que, comentando só um pouquinho dessa briga, eu não vi uma voadora, um tapa no mosquito aí, nada assim. Mas foi ruim pro Juventude, né? Porque o Juventude ficou com 2, 3 jogadores expulsos pro próximo jogo, e aí... E é na casa do Grêmio, né? A primeira partida, enfim. Mas realmente foi uma partida louca. A verdade é essa, porque a melhor parte pro Juventude ficou nos acréscimos do segundo tempo. E realmente, assim, a arbitragem não teve vida fácil, até para definir as expulsões, para dar o pênalti também. Foi um jogo emocionalmente bem alterado. Bom, Edu... Quando volta o Neymar? É a pergunta que mais fizemos desde que eu retornei das férias. Quando o Neymar estará à disposição? Será que ele enfrenta o Velo Clube neste final de semana pelo Campeonato Paulista? Dizem que no sintético lá no Paraná ele não vai jogar não, será? Neymar em 84 dias. Essa contagem começa no empate com o Mirassol em 1-1 na Vila Belmiro, dia 19 de novembro de 2025. Além do gol marcado, quebrando um jejum de mais de 3 meses, o craque sentiu um estalo no joelho esquerdo. Começava ali um período de fisioterapia que o deixou de fora do jogo com o Internacional em Porto Alegre. O empate com o Colorado fez com que o craque fosse para o sacrifício. Encarou o Sport com 3 camadas protetoras no joelho, um gol e uma assistência na vitória por 3-0. A partida com o Juventude fora de casa era importante e o esforço valeu a pena. Dessa vez com o hat-trick de Neymar.
é algo que dá, é algo que eu venho passando, né, há meses, há anos com lesões, mas estou tentando superar isso tudo e fazendo o meu melhor para estar 100%. Última rodada do Brasileirão de 2025. O Santos ainda corria riscos, mas a vitória contra o Cruzeiro livrou o peixe. Deus me retornou isso tudo, fez com que eu terminasse esses jogos e ajudasse o Santos de alguma forma a ficar na Série A. Férias merecidas, mas muita coisa iria acontecer. No dia 20 de dezembro, subiu ao palco do Tardezinha em Interlagos e mandou um recado para Carlo Ancelotti. Queria dizer para vocês que nós vamos fazer o impossível para trazer a Copa pro Brasil, tá? 2 dias depois, Neymar passou por cirurgia com Rodrigo Lasmar, médico da seleção brasileira, para corrigir lesão no menisco do joelho esquerdo. Recuperação, férias, reapresentação e renovação de contrato, anunciada só no dia 6 de janeiro. O início dessa temporada continua não sendo fácil para o Santos. Em 9 jogos, apenas 2 vitórias, Z4 no Brasileirão e no Paulistão pode ficar de fora da segunda fase. Enquanto isso, o Neymar estava na fase final de recuperação. Iniciou a transição física no dia 26 de janeiro e o primeiro treino com bola no último dia 31. Eu tenho pressa e eu preciso a Neymar. Sim, eu preciso, mas eu primeiro há que poner a Neymar acima de lo que nós precisamos como indivíduo. De hoje até a estreia do Brasil na Copa do Mundo, o Neymar tem 123 dias. Nesse período, com o Santos, o craque tem 17 jogos. Isso sem contar uma possível segunda fase de Campeonato Paulista. A seleção brasileira tem amistosos contra a França e Croácia no mês de março e um possível jogo com o Panamá antes do embarque para o Mundial. E tudo está sendo feito para que ele esteja lá. O próximo jogo do Santos é com o Atlético Paranaense na Arena da Baixada na próxima quinta-feira pelo Brasileirão. Grama sintética que o Santos e o staff do jogador evitam e que Neymar outrora já reclamou, como na Arena do Galo. Por isso, não deve ser dessa vez que Neymar volte a jogar. O Santos à espera de Neymar. Neymar à espera da seleção brasileira e a Mavi preparando o papai para tudo isso. Para de jogar! Aqui! Bonitinha, né? Bom, o que a gente espera é que o Neymar realmente volte ao Santos, esteja bem, 100% para a Copa do Mundo, é o grande objetivo do ano para os torcedores do Brasil. Mas para isso ele precisa jogar, ter sequência de partidas, ritmo de jogo, Edu, e essa espera é longa. É longa e a nossa expectativa é muito grande, né? Principalmente para o torcedor santista também, porque é a salvação do time ali, porque é um cara diferenciado realmente. Mas é um momento, Renata, que eu analiso assim, ele não vai poder errar na carreira dele. Eu acho que o staff, juntamente com o pessoal do Santos ali, tem que fazer uma programação muito bem feita para que o Neymar possa, quando voltar a jogar, ele possa ter um ritmo muito grande, uma sequência também para tanto de treinos como de jogos também. Então a grande expectativa é essa e a gente espera que ele possa trazer a alegria e a confiança também. Então tomara que ele consiga voltar de uma forma assim bem, porque não é fácil você ter uma lesão no joelho, sempre tem aquelas dúvidas, as questões de medo também, que isso acaba atrapalhando e por isso que ele tem que ganhar tempo. E esse tempo é agora, voltando aos poucos, daqui a pouco para ele voltar num ritmo normal. Muita gente imaginava que ele pudesse retornar contra o Noroeste, não aconteceu. Aí tem o jogo no Paraná, gramado sintético diante do Furacão. E fica a expectativa, então, para o final de semana, mesmo sendo carnaval, que ele possa enfrentar o Velo Clube, Cicinho. Entrando em campo depois, aí é com ele. Mas, assim, acredito que o grande trunfo, né, do Neymar e do staff dele seja isso mesmo. Segurar o máximo para que quando ele volte, ele não fique com aquela questão, joga um jogo, precisa descansar o outro. E sim que ele tenha uma sequência. Acredito que está tudo sendo preparado para que isso aconteça, porque nós estamos falando de uma cirurgia de artroscopia. Então, assim, não é um ligamento cruzado que você tem aquele medo de contato, não. A artroscopia é bem mais simples, a cirurgia, então, requer também um cuidado para a recuperação, mas também não limita tanto quando o ligamento cruzado. Então, acredito que o Neymar, quando voltar, nós vamos ver ele na sequência dentro de campo aí, porque o que parece que está tudo sendo montado para que isso aconteça. Ronaldão,
Quando o Carlo Ancelotti assumiu a seleção, todas as coletivas, a pergunta era a mesma. E o Neymar? O Neymar volta, o Neymar estará na seleção, estará na Copa. E até hoje, o Ancelotti ainda não deu uma convicção, uma certeza, não garantiu o Neymar na Copa, fala que depende dele. Então, mas depende dele porque o Ancelotti sabe muito bem, porque ele é conhecedor do futebol profundo, assim como todos os estudiosos, e ele sabe que no momento difícil, se ele levar um cara ruim, essa bola cai no pé do cara ruim, para matar o jogo, para fazer o gol. Você imagine levando o Neymar, que é um cara espetacular, essa bola caindo no pé dele e ele fazendo o gol. É isso que eu imagino. É isso que eu vejo o Neymar dessa forma. Eu não sei como é que vocês veem o Neymar. Eu vejo o Neymar dessa forma, essa bola cai no pé dele, ele resolve e acabou. Então não tem muita coisa que fazer. Ele estando bem, e ele deve estar bem, porque ele está fazendo um trabalho desde o ano passado, que ele tirou o Santos do rebaixamento. Já esqueceram, né? O santista já esqueceu que ele tirou o Santos do rebaixamento com 3 jogos. Ah, Ronaldo, foi quantitativo. Não foi, ele foi lá e resolveu. E o Neymar é esse cara. A gente vê os relatos, né, de pessoas que jogaram contra o Neymar, assim, eu joguei só um pouco contra ele, mas falando ele te da categoria... a espinha? Não. Por isso que se aposentou? Não, porque ele jogava do outro lado, ele respeitava por ele ser mais velho. Mas a questão é a seguinte, então talvez as pessoas falem, não, mas o Neymar não é mais aquele, gente. Até hoje eu sonho com tantos atacantes que eu tentei marcar que não chegava aos pés do Neymar. Vocês não sabem o tanto que é difícil marcar um jogador. E quando se trata de Neymar, então vocês podem esperar tudo. Ainda bem que eu só joguei a favor dele. Exatamente. Eu joguei Você foi capitão dele, né? Só isso. Seguinte, o meu Colorado essa semana vai receber o Palmeiras e pelo lado alviverde, além da vitória no derby, na casa do Corinthians, as boas notícias não param. A torcida espera por John Arias e parece que a volta do Paulinho pode acontecer mais rapidamente. Será que o Paulinho joga? Não é de hoje que o Palmeiras mudou a postura no mercado da bola. Ano passado, o Verdão investiu 700 milhões de reais em contratações. Só que um dos reforços mais aguardados mal entrou em campo. Os jogadores são reforços quando os vis a jogar. Quando não os vir a jogar, é esperar que eles nos ajudem dentro de campo. O Paulinho só pôde ajudar em 16 partidas. O atacante fez uma nova cirurgia depois da Copa do Mundo de Clubes. Parado desde julho, Paulinho passou por exames de controle essa semana e os resultados são positivos. Está avançado na recuperação e pode aumentar a carga de trabalho na parte interna do CT e no campo. Mas quando ele volta a jogar mesmo? Eu gostava, mas não sei responder. Não tenho informações suficientes para poder responder a isso. Toda a gente sabe da qualidade desse jogador, mas desde que ele foi contratado, pude contar com ele, não sei, um mês. Deu para perceber o que é que ele, né? Em meia dúzia de 15, 20 minutos, deu para perceber o que é que esse jogador nos pode dar. Quem em breve vai voltar a ser opção para o treinador é o Felipe Anderson. O clube informou que ele começou a transição física depois de ter uma entorse no tornozelo. É no dia a dia, na academia de futebol, que Abel Ferreira identifica as principais necessidades do time. Mas é a diretoria que abre os cofres e fecha os contratos. O último nome anunciado pelo Palmeiras custou 25 milhões de euros. John Arias, que estava no Wolverhampton, da Inglaterra. Uma movimentação ousada que tem a assinatura de Leila Pereira. Quando falamos de jogadores desse nível, isso é contratação de presidente, como já disse. Contratação de scouting e de treinador e de Barros é o Lopes, é o Rios, é o Murilo, são esses jogadores. Agora, jogadores como o Vitor Roque, como o Andreas e como agora o Arias, isso é contratação de presidente, não há dúvidas para ninguém. Estou muito feliz de chegar em um clube com o tamanho e a grandeza que o Palmeiras tem, desejando que a nossa caminhada juntos seja cheia de títulos, de momentos marcantes e nos vemos em breve. Avante palestra! O vínculo com o colombiano vai até 2029. Para decepção dos torcedores do Fluminense, a promessa feita pelo jogador há apenas 6 meses não se cumpriu.
Se algum dia eu voltar para o Brasil, eu vou voltar para o Fluminense, porque é minha casa no Brasil, é meu lar no Brasil. Então, minha promessa, como você falou, é em relação a isso, que se o dia de amanhã eu voltasse para o Brasil, vou voltar por causa do amor e não por causa de qualquer outra coisa. No Palmeiras, o Arias pode acabar encontrando outro ex-jogador do Flu. O Verdão quer reforçar a zaga e a bola da vez é o Nino, que está no Zenit. A negociação é difícil. O clube russo tem pouco interesse em abrir mão do zagueiro. Aguardemos o desenrolar, já que não é de hoje que o Palmeiras mudou a postura no mercado da bola. Muito dinheiro, o mercado ficou mais agressivo quando os brasileiros contratam atletas que estão fora. Olha só, o Lucas Paquetá, que recentemente chegou ao Flamengo, vindo do West Ham, foi comprado por 260 milhões de reais. Do Zenit para o Cruzeiro, o Gerson chegou pela bagatela de 168,8 milhões. O Vitor Roque, que pertencia ao Barcelona, veio ao Palmeiras por 162,6 milhões. Aí o John Arias, um pouquinho menos do que o valor do Vitor Roque, vindo da Inglaterra, do Wolverhampton, e chegando ao Verdão por 154,6 milhões. E aí o Samuel Lino chegando ao Flamengo por 151,2 milhões. A importância do Dracena dessa chegada do Arias, que o Abel Ferreira disse: ótimo contratação feita pela presidente. Colocou tudo no nome da presidenta, né? Mas assim, Renata, claro, depois da empolgação de ter vencido um clássico com o Corinthians, você né, fala do reforço como o Arias, eu acho que isso é um reforço. E a questão é, o Palmeiras contrata um jogador como esse não pensando em venda, em revenda, e sim na questão técnica. Então o Arias vai te dar uma questão técnica dentro do campo, que é um cara que é decisivo, é um cara que vai ajudar muito o meio de campo ali e vai chegar muito bem aí ao ataque. Então acredito eu que essa contratação do Arias foi uma contratação muito boa e eu espero que não pare por aí. Né? Não só o Nino aí, um zagueiro, mas eu acho que tem que contratar um lateral direito também, porque o Palmeiras precisa. Se você pega ali, ó, você poderia somar aquilo ali, daria para pagar a dívida do Corinthians. E daria pra você pagar o Oscar lá. E o Rogério Ceni, que vocês não pagaram. Se juntasse mas vendo ali as contratações, né, duas ali do Palmeiras e duas do Flamengo. Então, para você ver como os times estão se organizando, o time que tem realmente responsabilidade financeira, como consegue contratar dessa forma. Sim, os valores são astronômicos. Isso há poucos anos era inimaginável para a realidade do Brasil. E a gente vê aqui os números altíssimos e jogadores muito talentosos, jogadores que realmente valem. O John Arias, a torcida do Fluminense está magoada, está chateada, porque ele prometeu que se voltasse ao Brasil seria apenas para o Flu. Mas é uma proposta tentadora, um valor altíssimo. Mas não foi culpa dele, né? Não, e ele conhece o futebol brasileiro, sabe que vem por uma equipe que hoje vai disputar praticamente todos os títulos. Ronaldão, aqui, olha só, agora é o seguinte, olha, contratações mais caras de um jogador estrangeiro no Brasil, atletas de outros países que atuavam aqui no nosso país. Essa do John Arias não é a número 1. A do Carlitos Teves, lá em outros tempos, né, Ronaldão? Do Boca e do Corinthians, 137 milhões. O Thiago Almada, que eu adoro o futebol do Almada, acho assim, que era uma das pretensões, inclusive, do Palmeiras. E eu até falei, se a Leila contratar ou o Almada, ou o Arias, ou o Nino, é fenômeno. E é fenômeno mesmo, não é? Depois o Arrascaeta, aquela transação do Cruzeiro para o Flamengo. E aí o Alcaraz, que ficou muito pouco tempo, né? Veio do Southampton, chegou no Flamengo por 117,2 milhões. Então, é aquela história, né, gente? A importância do que está acontecendo com o Arias, atleta contratado, anunciado pelo Palmeiras, que vai chegar para jogar. Não tem adaptação, né, Cicinho? Não tem que, vou conhecer o Brasil. Pelo contrário, já sabe como funciona as competições do nosso país, da América do Sul. Vai chegar, na minha opinião, para ser titular no Palmeiras. E, além de tudo, chega com o peso da responsabilidade, né? De estar sendo essa grande contratação do Palmeiras, a torcida cobrando, né? O treinador também pedindo.
E o Arias dispensa comentário. Ele saiu do Brasil, quando ele foi vendido, ele era o melhor jogador no futebol brasileiro, né? Atuando naquele campeonato mundial com o Fluminense. Ele fez a diferença, ganhou até jogo chamando a responsabilidade praticamente sozinho, enquanto os outros companheiros estavam abaixo, assim, do rendimento. Então, assim, é um cara que dispensa comentário. Eu falei no início, se vem o Arias e se vem o Nino, entrega o troféu. Até agora já pode entregar a medalha. O troféu... Eu tô preocupado. É difícil, né? Pode entregar difícil. O Cicinho falou isso aí. Esse cara, ele já demonstrou, ele fez a diferença no Fluminense em formação. Imagine o Palmeiras, que já é um time formado com um conceito de jogo. O Fluminense viveu, estava conturbado, digamos assim, Palmeiras foi se encontrando. Cicinho. Hã? Palmeiras só chutão. Você dá um chutão pra um cara por isso desse que aí, trouxe ué. um Arias para colocar a bola no chão. E analisando esses números assim, Renata, a gente vê o Carlito Telles foi acho que 2005, 2004, por aí. Tirando isso aí, depois de 2020... Foi 2005 que nós derrubamos eles. Olha para você ver como que passou muito tempo os clubes contratarem... Para contratarem a questão assim, vocês estão vendo os valores? É dos Estados Unidos, é? Vocês estão Esse vendo? Atlanta é dos Estados Unidos? Qual que é? Então, a gente também tem que ver também, o Almada, excelente jogador, mas se você contratar um jogador dos Estados Unidos por um preço desse daí, geralmente o jogador que está nos Estados Unidos, lá o futebol não é tão valorizado quanto aqui. Mas o Almada participou daquela campanha vitoriosa de Brasileirão e Libertadores do Botafogo, um jogador que, na minha opinião, se pagou e muito e hoje está no futebol europeu, vai provavelmente ser, até pode ser titular da Argentina na Copa, dependendo da circunstância. É um jogador interessante também. Aqui o nível, eu acho que todos esses aqui, o Alcaraz, eu não sei se ele mostrou todo o potencial que a gente imaginava, mas Arrascaeta, Almada, Tevez e John Arias não precisam provar mais nada, gente. É que eu acho que não teve nem tempo, né? Mas eu falo que o Almada, o Almada, por esses nomes aí, é o que correu um risco, né? O cara era uma mais aposta do que os outros. Então, assim, é uma aposta que deu muito certo. É verdade. O Alcaraz é aquilo que você A dupla que o Almada fez com o Luiz Henrique foi perfeita, não é? Agora, o TJD de São Paulo está de olho na dupla palmeirense Luide e Andréas Pereira por conta das confusões que aconteceram no derby e pode ser que eles sejam denunciados no tribunal. E aí, para vocês é exagero? Tem que ser denunciado? Tem que ter mesmo uma conduta de punição? E aí, Ronaldão? Então, eu vi e li tanta coisa ontem que, eu vou te falar, chega a assustar até. Mas eu acho que o caminho é dessa profissionalização, não só dentro do gramado, como fora também. Acho que é um importante também é a federação e a CBF também, em conjunto, aí, fazer alguma coisa para esse impedimento que acaba com o jogo, naquele momento onde você espera uma definição rápida, você fica mais de 6 minutos para definir uma linha. Então, já que é para colocar juízo na cabeça de todo mundo, que tenha uma arbitragem profissionalizante, como está sendo agora, que tenha pelo menos um VAR decente para você definir, porque você só punir, eu acho que é ruim isso aí também. Mas a questão é, acho que até é esse tipo, o Luigi, ele chutou uma bola e ela acertou um torcedor, e o André, a gente viu, até eu conversei com algumas pessoas, a gente não falou sobre isso, mas... Muita gente me diz que não necessariamente tem como ser provado que porque ele mexeu ali naquele lugar, é por isso que o Memphis... Já me fizeram uma demonstração que o pé do Memphis estava no local errado, já tinha passado da bola. Então, assim, dizer que foi por isso exatamente que o Memphis perdeu o pênalti, eu não posso afirmar. Mas ele afirmou, ele deu uma entrevista aí falando que ele escorregou. Desculpa. Não, mas ele escorregou por causa do buraco que foi feito. Falou que não tava... Ronaldo. Ronaldo, você prova, você acredita 100% nisso? Eu tô falando o que ele falou. Quando jogava e tinha um lugar para bater o tiro de meta e aquele Porque lugar... ele não escorregou onde a bola estava, ele escorregou antes. Ele falou que estava estranho e ele não teve firmeza no pé. Quando ia bater meu tiro de meta e o lugar não era adequado, Cicinho, eu mudava de lugar, eu colocava um pouco mais à frente, um pouco mais do lado. Então você tinha que colocar outro campo, porque o Memphis, desde o início do jogo, ele estava escorregando. Ele escorregou 3, 4 vezes, dando passe, tentando fazer jogada. Então, assim, talvez tenha sido a chuteira. Então, não podemos jogar tudo na conta do André. Usou ali da esperteza dele,
Ah, bom, Pode porque eu ter achei que você estava a favor da malandragem. Não. Aí você Não, a minha pergunta não foi essa. A minha pergunta foi se ele errou o pênalti porque o cara mexeu ali, se isso é comprovado. Ele foi a favor da malandragem, o Cicinho. Cicinho, eu tô ficando espantado com você. Eu sou a favor da malandragem, igual subir na malandragem, isso aí. assim, numa final se é do numa campeonato, liga europeia, se é numa liga mexicana, se é numa liga venezuelana, se é numa liga peruana, o cara aí, lógico que vai punir ele. Tá muito mimimi esse negócio aí. Esse negócio que ele fez... Ele tem que assumir a responsabilidade. Esse negócio que ele fez aí, que ele se eu sou o presidente do Corinthians, eu faço ele pagar a grama. Tem que punir porque o isso aí é caro. Ele não sabe o que é gramado, ele sabe o que é tapetinho. Se eu sou o presidente do Corinthians, eu já puno ele aí. Você vai pagar o gramado. Tem que punir o Memphis, que você foi ele que errou. Porque você joga no tapetinho, é só cortar e colocar lá o... Eu errei, eu escorreguei, eu errei. Que é isso? Olá, gente, ele escorrega antes de bater na bola. Ele joga toda hora nesse campo, ele sabe que escorrega. Olha lá. Pô, todos os jogadores do Palmeiras também escorregaram. Ele ficou gramado. E se estragar, ô Stabile, fica de olho. Se estragar a irrigação aí, se estragar também a infiltração da água, porque da chuva, quando chove em São Paulo, alaga tudo, aí não alaga. E tem time aí que não consegue nem chegar no estádio porque alaga lá também. E tem outro time que tem dentro do escritório cai água. Não. A irrigação não vai estragar, não. Aí não acontece nada aí. Quando fizeram pode chover aí, à vontade. no final do Campeonato Paulista, a torcida fez aí no estádio, não fez nada também, foi punido, depois tiraram a punição. Isso é conversa aí porque é por causa do Corinthians. E eles querem mudar o foco. Sim, é Corinthians aí, você lembrou bem. Aí é Corinthians. Errou, meu. Olha, eu já vi tanto pênalti mal batido, pênalti errado e beleza, o jogador fica triste, uma vida que segue. Esse... Mas é o Memphis Derrapei. O Memphis Depay foi na Romário TV e ele falou sobre esse lance, esse pênalti perdido. Vamos acompanhar as palavras de Memphis Depay. Foi ele o baixinho que eu vi. There was a lot of things going on, you know. The captain of our team was a problem with his head, so I checked with him. Nowadays, like, we have a team of 11 players on the field. You have to protect it, and I see, like, normally there should be a player to protect the squad, but somehow it wasn't. And I always looked at the spot, and it seemed fine, but the grass underneath, it was like loose. So once I put my standing leg there, it was done. Tá vendo? Foi isso falou que tinha que ter um jogador do Corinthians olhando aquilo que não tinha ninguém prestando vai ter atenção. Que colocar um cachorro da Polícia Militar ali na marca do pênalti, sim. Cada vez eu fico mais impressionado. A cara de madeira, a cara de pau do jogador. O cara vai é mais bonito chegar e falar assim, eu errei, cadê aquela música pro choro, negão? Pô, pelo amor de Deus, pô. Solta o cachorro da Polícia Militar, saiu o pênalti e o cachorro vai lá e fica ali. Ele pegou a bola, ele viu onde que colocou a bola. Se tava ruim aqui, coloca a bola pro outro pouquinho. A primeira coisa, Edu, quando você vai bater uma falta, um pênalti, qual é a primeira coisa que você faz? Você coloca a bola e pisa do lado pra poder dar o passo. Você não pode danificar o patrimônio de uma outra equipe. Você vai lá e você não pode fazer isso. Você não pode pichar, você não pode rabiscar, você não pode acabar com o patrimônio. Se danificar ali, não é seu. Entendeu? Ali não é seu, ali é do povo ainda. Porque não pagou. Então não adianta falar que eu sou alienígena. Eu sou de outro planeta. Se é do povo, eu faço parte do povo, bebê. Então, mas eu sou só do povo, velho. Aqui é Corinthians, aqui é nação. Agora, há poucos dias, o Yuri Alberto não perdeu um pênalti contra o Santos? E depois foi lá e fez um gol. Se você tivesse feito essa defesa, você acabou com o Yuri aqui no programa. Mas como é que ele bateu? Como é que ele bateu? Agora você tá defendendo. Você lembra como é que ele bateu, o Yuri? O cara errou e pronto. Até o Memphis Depay, o Neymar, o Romário, todo mundo já errou pênalti. O Alan Patrick veio aqui, errou o terceiro. Também já errou pênalti. Em vez de eu cheguei aqui e destruí o Alan Patrick, nunca. Ele não consegue criticar o Memphis e o Hugo Souza, que falhou os dois. Não consegue. Kiko mesmo aquilo, tem conversa não. Eu tô só citando um exemplo que era o mesmo time. O Alan Patrick perdeu o pênalti no Grenal, aí... Não, porque ele converteu outros pênaltis naquele Grenal, então eu não falei nada. E assim, o Alan Patrick vai bater pênalti de novo, independentemente se ele errou ou não. E vai acertar também, Ronaldo. E vai errar de novo. Tudo acontece no pênalti. Quem sabe ele já faça um pênalti agora na quinta-feira. Mas o que você não pode, ele errou pênalti, o Alan Patrick errou pênalti, o Yuri errou pênalti. O que você não pode é danificar o patrimônio alheio. Então se escorregar, ele foi lá. Então pra você, peraí, a pergunta é essa bem clara. Viu o que ele fez. Sem grito, por favor. Porque grita, ele não consegue falar num tom normal. A pergunta é a seguinte...
O Memphis errou o pênalti porque ele errou o pênalti ou porque o Andrés danificou o patrimônio? O que você viu? Me fala então o que você viu. Pra mim ele escorregou e foi por isso que ele errou. Pra mim ele danificou ali um local de batimento e não pode. Não pode, tá na regra, não pode você danificar material, não pode você danificar... não pode. Ele foi lá, todo mundo viu. Se você pegar a camisa do seu viu na hora, sabe por quê? Porque ninguém espera o cara fazer essa malandragem de ir lá, segurar a camisa. Não, todo mundo viu depois, na hora ninguém viu. Quem tem que punir é o VAR. Você da década de 80, 90, irmão. Você, quantas coisas você já viu já? O VAR não pode punir. O VAR não pode punir. Você está falando uma coisa errada. Eu tô falando da bandeirinha. Você falou o VAR. Não, o VAR tem que ver e falar pra quem? Pra minha mãe? O VAR não pode. Nesse tipo de lance, o VAR não interfere. Não, deixa eu explicar aqui. O cara tá vendo aqui, o cara tá vendo na tela, o juiz tá ali de costa, a bandeira tá dormindo, o bandeira tá dormindo. Óbvio, presta atenção que o cara tá danificando. O VAR não pode fazer isso, não é permitido pelo protocolo. Ele quer mudar o VAR, ele só pode interferir para lances de cartão vermelho, revisão de gol e penalidade. O VAR vai criar uma regra pro Corinthians. O que não vale é o cara ir lá e danificar o gramado e o outro vir bater. E se ele torce o tornozelo aí, ele seria um mau companheiro. Se ele torce o joelho aí, ele seria e nós estávamos falando aqui, ele torceu o joelho. Nossa, o cara foi um mau caráter. A pergunta é essa, Cicinho, o Memphis errou o pênalti por causa da malandragem do Andreas Pereira? Não. O Memphis, eu falei, ao decorrer da partida ele já vinha escorregando. Ele errou porque ele acabou escorregando ali na batida, deitando o corpo demais e... errou mesmo. Deitou até o Edu, o Memphis Depay errou o pênalti por causa da malandragem do Andreas Pereira? Claro que não, Renata. Isso aí é desculpa. Ele quer tampar cortina de fumaça, quer colocar a culpa no outro. Pô, errou, assume. A maior coisa que a gente faz, quando a gente erra e a gente assume. Eu errei, escorreguei e se tiver o próximo, vou bater e não vou escorregar mais. É isso que tem que fazer, mano. E o STJ vai fazer o quê? Tô só aqui de olho, hein? Ô Eric, pra você o que foi? Vou perguntar aqui pro pessoal. Eu quero ver se vai punir. O Memphis errou o pênalti por causa da malandragem? Não. Posicionou errado. E aí, você que é corintiano? É isso, Rona. Nunca chutou uma bola e falou que posicionou errado. Eu quero ver o STJD vai ter que punir. Porque isso aí é o do... Ele danificou o gramado do Corinthians, o gramado, olha, que foi ovacionado pelo Messi. Só isso. Eu tô achando que aqui, eu vou cortar aqui, vou colocar, recortar e vou colocar... Aqui você não vai escorregar. Aqui você não escorrega, não. Vai. No sintético não escorrega, não. Tô escorregando aqui, Ai. Seguinte, quem tá em franca recuperação é inegável, é o São Paulo. Eu espero que o São Paulo no Brasileirão na quarta-feira esteja inspirado, inclusive, e muita gente dizendo que a mudança de chave, de atitude e de comportamento se deve à chegada do Rafinha. 4 jogos sem perder. Na zona de classificação para o mata-mata do Paulista, sem lesões até o momento. Acredite se quiser, esse é o atual São Paulo Futebol Clube, com uma pitada diferente de quem chegou para mudar o ambiente. Se demore, os caras engolem a gente. Não demore. É uma decisão pra nós. Nós temos que essa competição até no final dela. Não pode parar aqui. Acho que isso é o reflexo do nosso time, né? Um grupo muito unido, um grupo que ajuda um outro. E quando a gente tem consegue mostrar dentro de campo essa união, essa entrega, com a qualidade individual que a gente tem, eu acho que tem tudo para dar certo. O renascimento do Lucas simboliza o ressurgimento do time. A vitória sobre o Primavera consolidou a nova fase tricolor. E olha que o clube já passou por muita coisa em menos de um mês de temporada, né, Crespo? Parece que estamos aqui há 3 meses. Pegamos avião, mudamos presidente, treinamos em Cotia, em Barra Funda, ganhamos, perdemos, empatamos. Como sempre, é o Morumbi que salva. Todas as 4 vitórias do São Paulo em 2026 foram aqui. E mesmo num começo de ano com crise política, a média de público já ultrapassa a casa dos 31 mil torcedores. Nessa quarta, mais um encontro no Estádio Tricolor, contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. Na competição nacional, o São Paulo ocupa a 7ª posição, com 4 pontos, em um bolo com outros 5 times que ainda não perderam no torneio.
Agora, no Paulista, vamos aos cálculos. Para classificar, basta vencer em Campinas a lanterna Ponte Preta, já rebaixada com apenas 1 ponto conquistado. Se quiser decidir as quartas em casa, fica mais difícil. O São Paulo precisaria terminar entre os 4 primeiros. Para isso acontecer, tem que vencer a Ponte e torcer para Botafogo, Guarani, Corinthians e Portuguesa pelo menos empatarem na última rodada. Mas e se o São Paulo empatar? Aí a situação complica de vez, porque o tricolor é 8º e 4 times que estão fora ainda poderiam ultrapassá-lo. Capivariano, Santos, Mirassol e São Bernardo. Quando a gente entra no Morumbi, entra para ganhar e ser campeão. E eu acho que a gente pode conseguir. Claro que ainda a gente precisa melhorar, precisa ter mais reforços. A gente precisa de reforços. A gente sabe, o clube sabe, a gente precisa de recâmbio. Caras que venham para jogar, vestir a camisa e ganhar. As contas são várias e as possibilidades inúmeras. Pelo menos o ataque vem decidindo. Caleri e Luciano fizeram 7 dos 12 gols são paulinos na temporada e vão ser fundamentais para o futuro tricolor. Se deixou todo dentro do campo. O time acreditou todo, o tempo todo e lutou até a final. Até as condições difíceis, muito difíceis. Hoje o mundo São Paulino é feliz. Obrigado para vocês. Mudança, hein, Cicinho? Há poucos dias, problema de impeachment, renúncia, de repente chega o Rafinha, o Hernan Crespo era pressionado, os resultados apareceram e a performance em campo também melhorou. A gente falou do Lucas, que jogou muita bola contra o Primavera. As coisas vão se ajustando no tricolor paulista. Vão, e o clima é mais leve, Renato. O clima é mais leve. Aquela vez que eu falei que eu estava no estádio, que eu conversei um pouco com o Crespo na passada dos jogadores ali, ele falou que as coisas iriam melhorar. No início deu aquela ainda uma derrapada, mas a gente vê o São Paulo engrenando, os jogadores diferente, o próprio semblante dos jogadores é outro. E aí vem discurso de Rafinha, assim, que ajuda. Vem o discurso do treinador, que é o mais importante, porque é aquele que está no dia a dia, aquele que está passando as instruções, né? Aquele que escala o time e que analisa também o adversário, e os jogadores têm entendido isso. O Lucas voltando a jogar bem, o Luciano assumindo também a responsabilidade de protagonista, de liderança ali. Então o São Paulo está nessa crescente campeão, e o momento é bacana. Bom, falar de Mercadão da Bola, porque no Corinthians, Zacarias Labiad, marroquino, indicação do Memphis, está chegando e o Alan está em São Paulo para assinar com o Timão. O Corinthians é aquele que escorrega, que cai quando surge um buraco nada amigo? Obra de Andréas Pereira, em Memphis. We have a team of 11 players on the field. You have to protect it, and I see like normally there should be a player to protect the squad, but somehow it wasn't. And I always looked at the squad, and it seemed fine, but the grass underneath, it was like loose. So once I put my standing leg there, it was gone. O alvinegro é o que escorrega quando não pode ou o que levantou a taça quando muitos não acreditavam? O alvinegro que perdeu o derby na última vez que entrou em campo em casa foi o mesmo que se tornou o primeiro campeão no Brasil em 2026 contra o poderoso rubro-negro. O Corinthians, com suas dívidas enormes, é o mesmo que não para de se renovar. Para esse ano, foram vários reforços. O volante Alan, ex-Flamengo, só depende de exames médicos para ser anunciado. Ele perdeu espaço com Felipe Luiz. Apenas um jogo este ano, na derrota para o Fluminense. No total, foram quase 90 partidas pelo rubro-negro. Por lá, campeão brasileiro e da Libertadores em 2025. Veio sem custo de transferência, apenas pelo salário. Novidade para o futebol brasileiro, devemos ter um marroquino jogando por aqui pela primeira vez. Ele vai defender o alvinegro paulista. Até o final do ano passado estava no futebol chinês, tem 32 anos de idade. É amigo do holandês que escorregou outro dia. Jogou ao lado de Memphis Depay no PSV. Até já esteve em Itaquera. Zacarias Labiad assistiu à derrota do seu novo clube no clássico de domingo.
Ele acertou até o final do ano. Já fez gol na Florida Cup contra o Flamengo. Jogou pela seleção de Marrocos também, mesmo tendo nascido na Holanda. Disseram que ele veio com o aval de Dorival Júnior, que outro dia se defendeu das acusações, entre aspas. Com relação ao Zacarias, não foi um pedido meu, mas eu estou aqui para treinar a equipe. Não veio por ele, mas certamente por influência de Memphis. Será que vão repetir o sucesso de décadas atrás no futebol holandês? Labiade saiu com rusgas do PSV para jogar no futebol português pelo Sporting em 2012. Depois voltou para a Holanda. Teve contusões sérias, 2 cirurgias no joelho. É uma interrogação. Para esse ano, o Corinthians já trouxe também o atacante Caio César, de 21 anos. Ele estava no Al Hilal da Arábia Saudita. Veio também de fora o lateral direito Pedro Milans, de 23 anos, contrato de 4 temporadas. Estava no Peñarol do Uruguai. O zagueiro Gabriel Paulista estava no Besiktas da Turquia, 35 anos. Veio por 2 temporadas. Repatriou Matheus Pereira, foi da base alvinegra. Hoje, aos 29 anos, veio por empréstimo do Fortaleza, até o final da temporada. Acertou o retorno de Angileri, lateral esquerdo, que saiu em 31 de dezembro e fica até o final do ano também. Gente que vem, gente que voltou, mas é como se não tivesse voltado. Com 1 mês de atraso, por problemas no passaporte, Martínez se reapresentou o sábado vindo da Venezuela, mas pode não jogar em 2026. Lesão no ligamento cruzado do joelho esquerdo. Tudo sob o comando de um novo comandante, Marcelo Paz, que assumiu a vaga de Fabinho Soldado. É muita gente chegando para o time de Dorival Júnior. Alguns vêm com o aval dele, outros não. Mas estão todos juntos, nesse Corinthians que às vezes escorrega e outras vezes levanta a taça. Por enquanto, tá com crédito Dorival Júnior, recentemente campeão na Supercopa do Brasil. Ronaldão, já Mercadão da bola do Corinthians, hein? Ele gosta. Vai, Corinthians! Eu quero ver ele lá fazer os jogos agora. Eu quero ver se chamar o Didi se jogar, hein? Passei na frente do CT, me chamaram de chuteiro. Chamaram pra quê? Pra jogar. Aguenta o Capelanes, tá chegando reforço pro Timão. Marco Aurélio Cunha, nosso reforço sempre aqui no programa. Boa tarde. Boa tarde, Renata. Boa tarde. Estamos com o nosso Mr. Bean aí também, né? Fazendo bobagem. Mas é assim, o nosso jogo aberto é isso. É alegria, descontração, é brincadeira. Ulisses Costa, boa tarde pra você. Algum conselho pro Capelanes? Ah, esquece. Isso é jogar palavras ao vento. Esquece isso aí. Nem conselho eu te avisei, né? Mas ele é bom. A gente gosta dele. A gente já se acostumou com ele, não é? Já entendeu a psicologia. Chico Garcia, agora tem adversário definido, hein? Você já tá de verde, é? Nesse confronto, estou do lado da Serra Gaúcha. Boa tarde a todos. Olha, conhecer o Zacarias entrega a idade, viu? O Sgar me perguntou se ele é da TV Colosso. Não, ele é um pouquinho mais antigo. TV Colosso é ótimo. E aí, tudo bem, Priscilo? Tudo bem, eu entendi essa piada. Tudo bem? Beijo pra você, meus amiguinhos. Ô, Ronaldo, você tá com saudades da minha presença na mesa? Não. Eu achei que era você. Sai daí, vai pra lá. Edu Dracena, segura a onda essa semana, Edu. Que isso? O que você tá segurando? Renata, falando em segurar. Boa tarde pra você, meus amiguinhos. O que o Ronaldo tá chorando. Ainda tá falando do pênalti, que o Andrés tinha que ser preso. Tô aqui, um lencinho pra ele chorar. Pelo amor de Deus, Ronaldo. Tá louco, cara de cabana. O choro não acaba nunca. Tá louco, é impressionante. Terça-feira e continua. Bom, quem nunca chora, quem nunca reclama, ele é o cara mais sensato do futebol brasileiro. Everton Muchacho Guimarães. Buenas. Cara de madeira. Aqui, deixa eu dizer uma coisa pra vocês.
daqui a pouco o Charles vai ter que mandar parar, né? Porque vocês estão vaiando aí no momento que vocês deveriam aplaudir, porque o grande momento do programa é quando eu apareço aqui, o capelão destacado. Grande mesmo. Modelo, Grande. É o maior. Você viu o que ele falou? Você tá a cara do Rodela. Bom, segundo o Chico, não é Zacaria para começo de conversa, né? Mas vai ser Zacaria. Labiado. O doutor que é o Rodela. Rodela. Vamos ouvir o próprio Dorival Júnior falando sobre o novo reforço do Corinthians. Com relação ao Zacarias, não foi um pedido meu, mas eu estou aqui para treinar a equipe. E a equipe que me for dada nas mãos é o que eu vou fazer. Eu conheço pouco do atleta, tive algumas informações do Memphis, mas estamos no aguardo aí que venha, que possa acrescentar, vai ser tratado muito bem como todos os atletas aqui dentro, quero deixar bem claro isso. Não foi uma indicação do treinador, mas isso aí não tem problema nenhum. A partir de então, ele é um atleta e vai ser um atleta importante e que tenha condições de poder mostrar em campo as suas melhores condições e lutar pelo seu espaço. Quem fará a leitura nas entrelinhas da fala do Dorival é Chico Garcia. Porque parece não ser um pedido dele. Ele mesmo disse, não é pedido meu. Então, me parece muito claro que foi uma oportunidade de mercado. Exigência, eu acho. Bom, aí são várias leituras, são várias leituras. Mas a questão é que o Marcelo Paz, desde que chegou, deixou muito claro que o Corinthians não faria, não teria custos em contratações. Então, o que o Corinthians fez? Buscou empréstimos sem custos, agentes livres, jogadores liberados de outros clubes para que você negocie apenas salários e luvas. A exceção foi o Matheus Pereira, que tem um valor de empréstimo diluído aí de 1.800.000, mas que abaterá caso o Corinthians adquira ele depois em direitos. E aí esse valor será abatido. Foi a única exceção. De resto, o Corinthians recebe jogadores sem pagar nada por isso. E o caso do Zacaria, ou Zacaria Labiado... É Zacaria ou Zacaria? Não sei. Tem que perguntar pra ele depois. No Brasil vai virar Zacaria. Zacaria, né? Mas Brasil. É Zacaria. Né? Não tem o S, né? O Zacarias é outro, Dorival. E o Dorival mostrou que realmente foi muito sincero, não foi um pedido meu, mas a partir do momento que ele chega aqui, vai ser integrado. E aí me parece também que foi dentro de uma oportunidade de mercado, claro que o Memphis intercedeu. Claro que ele interveio, jogou com ele no PSV, tem uns 12, 13 anos, né? Ele estava no mercado chinês. Estava na China no passado. Ele está livre, 32 anos, é um meia que às vezes joga atrás do 9, pode ser mais ofensivo, é um cara que você está precisando, o salário ok e tudo mais, e o Corinthians aceitou. Então, assim, aquela... Salário ok, Chico? Não sei. Eu imagino que esteja ok dentro da realidade do clube. O Alan do Flamengo... O Alan do Flamengo, vocês acham que sabendo de alguma coisa, o Edu, conta aí, Edu. O Alan do Flamengo, vocês acham que ganha quanto? E o Corinthians vai pagar o salário integral dele. Então, assim, até porque liberou, né? O Corinthians liberou muitos jogadores. Félix Torres, o Héctor Hernandes, o Alex Santana tá fora dos planos. Magno. O Thales Magno foi embora, o Romero. Tem muitos jogadores que liberaram folha. Então, você precisa contratar. O que me chamou a atenção nessa entrevista do Dorival é que ele disse sem nenhum constrangimento, preciso de mais 3 ou 4 reforços. E aí me mostra que, cara, o Corinthians ainda vai contratar. Pode ser que venha o time completo. Pois é, gente, mas muito se fala no Corinthians, Ulisses, só que é um time que com todos os problemas que são nítidos e escancarados, vai lá e ganha títulos mesmo assim. Então o Corinthians é para ser estudado no futebol, porque é um clube que tem muitas complicações, só que na hora de disputar taças, por exemplo, ganha um Paulistão e ganha uma Supercopa e uma Copa do Brasil. É uma camisa muito pesada. É aquela que a gente fala no futebol, na gíria, né? É a camisa que enverga varal mesmo. Né? Esse é o São Paulo. Isso aí tá... A sua também enverga ultimamente varal. Não, né? Mas ultimamente não. Agora, em relação a esse momento do Corinthians, então, estamos falando de momento, né? Momento, né, do Corinthians, é surpreendente. E o que o Sócrates disse, para mim, é a maior frase da história do Corinthians. Qual? É um clube que não tem uma torcida, mas sim uma torcida que tem um clube. Isso é forte. Entendeu? Isso é muito forte. Isso é muito forte. Na tua concepção, o momento perdeu o clássico, é o momento.
É o momento. Esse momento que mas perdeu o vem de clássico. 2 títulos, né? Encerrou um Mas ano. o momento é hoje, não é hoje? E perdeu um clássico jogando muito bem, que, não, né, que tem peso. Porque o duro é quando você ganha no futebol e o time não está entrosado, as coisas não andam. Você sabe que ali na frente você vai tropeçar. Claro. Então a tendência é crescer. Dentro das dificuldades, eu acho que a administração do Stabile tem sido boa. Se você for analisar, aumentou a dívida. Não tem como não aumentar a dívida, gente. É 1 milhão de juros por dia que o Corinthians paga. Juros! Então tem que alguém resolver isso. Eu acho que está num caminho bom, legal e tomara que se acerte. E esse menino que está vindo aí do Tevez, que está todo mundo tirando sarro, que, do Tevez, ó, do Memphis, que está todo mundo tirando sarro, até chamei ele de Tevez na narração. Menino não é, né? E atenção, o volante Alan, Ulisses, que está chegando do Flamengo, ele está em Guarulhos, chegando, desembarcando, e o Stefano Alba está acompanhando essa chegada. Inclusive, ele já deu entrevista, já deu as primeiras palavras, agora pensando no futuro e no Corinthians. Stefano, para você, boa tarde. Esse é um reforço, sim, pedido pelo Dorival. Boa tarde, Renata. Este sim, diferente do marroquino, foi pedido do Dorival Júnior. Ele chega para compor o meio de campo do Corinthians. Chegou há pouco mais de 1 minuto e meio, falou com a gente aqui. A gente sabe que é um contrato de empréstimo por 1 ano até o final da temporada. O Corinthians não arca com nenhum custo nessa negociação. Vai pagar apenas os salários do novo jogador corintiano. Ainda falta assinar, né? A gente sabe que hoje em dia não pode falar nada antes da assinatura, porque ainda tem os exames médicos, é por isso que ele está aqui em São Paulo, mas ele disse que já se sente sim um jogador corintiano, já faz parte desse bando. Vamos ver então a primeira entrevista do Alan como novo reforço do Corinthians para 2026. Os exames já me considero sim, e as expectativas são as melhores. Vim para jogar, para somar, e estou focado aqui, quero construir uma história aqui no Corinthians e ajudar a conquistar títulos. Alan, como é que é chegar em um time recentemente campeão de Copa do Brasil, de Supercopa, e saber que você chega com uma responsabilidade de carregar mais de 30 milhões de torcedores? Exato, chegar num time campeão, a responsabilidade aumenta, porque a gente sabe que tem que não aumentar o nível, né? Chego para somar, mas eu tô preparado, vindo de uma equipe grande também. E vai dar tudo certo. Alan, e o Dorival? Qual foi a importância do Dorival nessa negociação para você vir para o Corinthians? Foi fundamental. Ele demonstrou interesse, que eu fizesse parte do projeto, né? E isso me deixou mais confortável na minha decisão. Alan, você acredita que o Corinthians pode ser muito importante para você recuperar o seu melhor futebol? Sim, sem dúvidas. Ainda mais com a ajuda de toda a equipe, do Dorival, num clube que essa parte eu vou comentar depois, que é meu sonho jogar no Corinthians, e vai dar tudo certo. Alan, só mais por aqui, aproveita, manda aquele recado para o torcedor que aguardou uma negociação que foi bem longa em relação ao Corinthians e a você, e como que foi viver essa expectativa, essa ansiedade? Estava ansioso, não vou negar, demorou um pouquinho, mas acabou dando certo. E eu não estava nem dormindo, estava louco para chegar aqui, estar aqui, treinar, jogar. E agora é construir a minha história aqui dentro do clube, treinar, evoluir e conquistar títulos. Só para finalizar agora, Alan, a gente sabe que o torcedor corintiano sempre que espera uma contratação quer saber se o jogador está pronto para jogar os 90 minutos, né? Você jogou uma partida só, 45 minutos com o Felipe Luiz esse ano, não foi muito utilizado na última temporada, já chega com o físico para ser titular, se necessário, e também suas características, né? Para o torcedor corintiano te conhecer melhor, a gente sabe que o Dorival pedia um meio de campo com as suas funções, quais são elas? Sim, estava treinando, estou bem fisicamente, agora é ganhar ritmo de jogo e só se ganha jogando. E estou preparado, se ele precisar, já estou à disposição. Obrigado. Nitidamente está animado. Everton, aí do Galo, qual é a referência que você pode falar? Quais são os pontos fortes do Alan? O que ele pode ajudar essa equipe do Dorival Júnior a manter esse padrão de conquistar títulos e de ter uma boa temporada em 2026? Renata, conheço muito bem, sou fã do Alan, muito fã do Alan. Acho que o Corinthians faz uma boa contratação.
porque ele tem um pouco do perfil que o torcedor do Corinthians não abre mão, que é aquele jogador de muita raça. Ele é um cara que se entrega muito dentro de campo. Ele marca bem, ele é um jogador veloz, aí já vão pegar o corte e falar, olha aí, estamos diante de um dos maiores, não estou dizendo isso, eu estou dizendo o seguinte, eu gosto muito do Alan, o último ano dele no Atlético foi um ano de excelência, por isso ele foi parar no Flamengo, só que lá no Flamengo é muito difícil, né? Porque o nível do Flamengo foi subindo a cada ano, o orçamento vai subindo, vai contratando jogadores cada vez mais qualificados e aí a briga ficou ruim para ele. Mas acho que o Corinthians resolve um problema e de ter hoje um jogador que protege a zaga, que tem um bom passe, sabe sair jogando e é veloz. E ele tem aquilo que o torcedor do Corinthians não abre mão, que é o cara que se entrega, que é o cara muito competitivo, que é o cara de muita raça e até meio doidão de vez em quando em campo. Eu gosto muito, Renato. Acho que o Corinthians fez uma boa contratação levando o Alan. Aí, o Everton Guimarães dando a opinião dele do que viu de perto lá no Galo. O que você quer dizer? Você quer um contraponto, Sgarbi? Não, é que eu fico curioso, né? Tudo bem, torcedor corintiano assistindo aí a gente de casa. Nada com vocês, tá? Mas a Timão preza aqui, a nossa ala, Timão preza o programa. O Ulisses Chico e agora o Everton, que é da Galo Press, né? Da Galo Press. O Alan, tudo bem, pode ser uma boa contratação, mas ele tá falando do Alan de 3 anos atrás, né? Porque saiu do Galo em 23, aí tá falando, o Tony Kroos chegou no Corinthians. Aí aqui os dois, eu queria ver se fosse em outro clube, um treinador falando assim, nada com o Dorival, porque o Dorival não é culpado nesse caso. Eu não conheço o jogador que tá vindo pro meu time. Ele falou do Zaccaria, não do Alan. Mas tá misturando as coisas. Eu não conheço o jogador que tá vindo pro meu time. Não conheço, não fui eu que pedi. Então, assim, no meio de uma temporada, já que já começou, né, turbulenta, claro, assim, pra todos os clubes ali, vai ser pauleira, o treinador não conhece o jogador. E aqui, um clube devendo 3 bilhões, hein? E o salário desse cara não vai ser barato. Há quanto tempo o Rames não jogava quando chegou no São Paulo e você exaltou aqui? O Rames todo mundo conhece. Mas há quanto tempo ele não jogava? Você tá falando do Alan e do Zaccaria, mano. Você tá misturando os dois caras. Chico e Ulisses, que criticaram pra caramba o Palmeiras. Misturou até salário aí. Chico e Ulisses, que criticaram o Palmeiras quando contratou Sousa, quando ele criticou o Flamengo. Não. Aí você mira no Ulisses. Vários jogadores, agora com o Zaccaria, nossa, contratamos o Messi marroquino. Zacarias, é. Ele veio o Messi marroquino. Para, ninguém tá falando isso. Ninguém aqui. Ninguém tá falando isso. A gente trabalha com futebol, ninguém nunca viu esse cara jogar bola entre nós. Se alguém até viu, pode surpreender, mas por enquanto ninguém sabe exatamente quais são as potencialidades. Eu vou dar um conselho. Não dá pra vocês tratarem o cara como o craque aqui. Eu vou dar um conselho pra você. Pode dar, por favor. Eu vou dar um conselho, porque a língua é o chicote do bumbum, às vezes, na vida. Então, vou falar uma coisa pra você. Espera. Eu espero, mas vocês estão tratando como Messi. Ninguém tá tratando nada, irmão. Você que tá dizendo que, nossa, o Messi marroquino, ninguém falou isso, pô. Ninguém falou em Messi marroquino. Seja honesto com o telespectador. Não conheço, nunca vi jogar, é uma completa incógnita. Totalmente uma incógnita. Mas aí significa que pode ser bom também, né? Significa que pode ser bom também, né? Tá bom. Eu estou há 18, indo para 19 anos aqui nesse programa. Parabéns, eu sempre fui honesto com o O programa tem 19, ele já tá 22 anos no programa. Eu comecei em 2007, isso que incomoda, Chico, é problema dele. Então é o seguinte... ninguém tá falando que o cara é Messi, ninguém tá falando que o cara é craque, mas também não vou destruir o cara aqui. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Tanto o Alan quanto ele. O Alan, vocês estão falando a mesma coisa, que é um cara desconhecido para o nosso futebol. Entendeu? Olha aqui, o Paulinho chegou no Corinthians, o Paulinho foi eliminado pelo Flamengo no Pacaembu, o Mano pôs ele em campo, a torcida acabou com ele, que ele tinha vindo do Bragantino. E olha no que o Paulinho se transformou. Boa, então dá uma seguradinha. Parabéns. Vai agora no Renata. Vai, Ronaldão. Qual é a sua opinião? Eu tô gostando de ver o desespero. Ô, doutor, por favor. Obrigado, Ronaldo. Eu acho assim, hoje em dia, tão difícil contratar, ainda mais sem dinheiro. Quando alguém tem uma referência, tem uma boa informação, vale a aposta. Eu acho que o Corinthians faz bem como buscar algum jogador... Mesmo que o treinador diga que não é a grande opção dele? Eu acho que ali é um trabalho em conjunto. Se tem um diretor técnico que avaliza isso por informações, o treinador tem que assimilar e trabalhar por eles. Eu acho que o treinador também não tem plena convicção de tudo que acontece e saber o mundo dos negócios do futebol. O mundo dos negócios do futebol é paralelo. A parte que o treinador trabalha é o campo. Tá sem jogar então, não tem diretor para isso? Tem diretor. Porque quando o treinador indica e contrata, a gente reclama. Olha lá, tá se metendo na função do diretor. Aí quando o diretor contrata, a gente reclama também, porque o técnico não conhecia. E quantos jogadores tiveram aval de treinador, doutor, e chegaram e não jogaram nada, o Palmeiras é o maior exemplo disso. Deixa eu fazer uma pergunta pro senhor, doutor, então, só em cima do raciocínio do senhor. Claro. Não é por isso, então, que muitas vezes os jogadores se unem e deixam o treinador fora? Quando faz aquela roda
pra tocar uma ideia. Sabe o que o treinador falou? Ó, o treinador não tá com o Zacarias, não tá com o Didi, com o Dedé, com o Mussum, não tá com ele. Mas ele tá aqui correndo, ele tá papá. Vamos fechar aqui. O Dorival não perdeu uma grande oportunidade aí também, não? Ele quis tirar o peso de que se o jogador não der certo, que teria sido indicação dele. Óbvio, então. Ele tem esse direito também. Mas ele, como um cara correto que é, ele vai absorver o jogador se o jogador for bom. Lógico, se não entrosar, ele vai deixar à parte. Mas eu acho que as contratações busca longe de alguém que viu um jogador interessante na África. A Europa inteira traz jogador da África, traz jogador do... Mas estava no mercado da China. O Grêmio tem um titular belga, que é o Francis Amazon. Agora eu vou ter que sublinhar. Também, é titular aqui, hoje. Me dá uma sublinhada. Agora eu vou até falar sério aqui. O negócio é o seguinte. Até assustou. O que foi? Põe a peruca que tava melhor. Que susto! Põe a máscara. Põe a peruca que tava melhor, Dona Redonda. Dona Redonda. Dona Redonda. Eu vou falar sério. Não, agora eu vou falar sério. Presta atenção. Então, gente, é o seguinte. Doutor, você tá aqui no meu coração. Mas os clubes gastam milhões com scout, com viagens, com pesquisa, com embasamento. O Corinthians não aprendeu nada com a contratação do Héctor Hernandes, porque é uma contratação que o Hugo, que trabalhou com ele lá em Portugal, num time totalmente desconhecido, aleatório, pega e traz um sujeito que faz um contrato que lesa o clube, que o cara tem que ganhar, recebe e não joga, não agrega em nada tecnicamente. O Santos, mais recentemente, ninguém conhecia o tal do Brahim Bilal. Olha só o mico de contratação que foi, que o Santos tem que se virar para se desvencilhar, para negociar, para pagar. O Corinthians vai de novo. Porque o Memphis é parça, porque jogou junto. Por favor. Então manda o scout embora, chega pra Boleirada, é mais barato. Boleirada, vocês sugerem quem aqui pra chegar ao Corinthians? Fulano, Ciclano, Beltrano? Boa, vamos contratar. No Palmeiras, Facundo e Micael. Ninguém viu, ninguém conhece. Amigo do amigo que contrata fulano de tal. Desculpa, gente. Eu lembro também do jogador do Palmeiras que chegou, que era uma completa incógnita com o aval do Abel, que era o Atuesta. Então, não deu certo, acontece. Então, vocês acham que o scout dão muito analisa? certo e outros não. Falou isso no São Paulo, você não falou isso no Palmeiras. Você não falou isso. Eu falei do Palmeiras, eu falei do Santos, você falei acha do que o Corinthians. scout do Corinthians não foi ver os lances do cara? Para, Ulisses. Você acha que não? Para, Ulisses. Indicou, vai lá e contrata. Então, atenção. Se o scout do Corinthians viu, manda embora. Um campeão da Copa do Brasil como o Dorival deveria ser ouvido. Isso. Primeiro lugar num clube, quando a diretoria pode contratar, ela tem autonomia. Mas eu acho que quando o treinador não participa, ou pelo menos não avaliza, eu acho complicado. Mas a gente não sabe se ele não avalizou. Ele disse que não foi pedido dele. Mas a gente não sabe. Por que ele falou isso na coletiva? Para tirar o peso, como disse o doutor. Ô, Francisco. Pra dizer, olha, tirar o peso dele próprio. Claro, aí tá tirar bom. a responsabilidade O Hugo dele. sugeriu o Héctor Hernandes. Se o scout... E por que o Hugo deu certo? Peraí, deixa eu Porque mandar o o Hugo bico. deu certo Se no o scout... Tá, mas o Hugo não veio do futebol chinês, é marroquino. Mas o Héctor também não. Se o Héctor Hernandes... O scout do Corinthians pegou, avalizou, analisou, enxergou, tentou se embasar pra falar que esse cara tem condições de vestir o manto alvinegro, aí manda embora. Olha o vídeo aí na tela, o vídeo tá na tela. De quem? Com cada golaço do Bibi. Coloca meu vídeo aí que eu viro craque. Coloca meu vídeo aí que eu viro craque. Todo clube erra e acerta, gente. Todo clube erra e acerta. Você citaram o Palmeiras, que cometeu erros também. Olha o gol dele aí, ó. Olha o gol dele aí, Francisco. DVD não, isso aí é... Hoje ele tá indo pro time certo. O Memphis foi trapalhão no último jogo que escorregou. Agora tem o Zacarias. Não é inteligência artificial aí, não. Você escutou o Chico falando agora? Esse é o problema. O que o Chico disse? Foi por isso que eu quis dizer. Todo time erra e acerta. É uma passação Inclusive de o Palmeiras, da Corinthians. que todo mundo elogia aqui. E você critica. Chico, o Corinthians tem margem de erro pra errar? Não. Tem margem de erro pra errar? Cara, mas ele não tá gastando. Ele não tá gastando pra ter o Nessa circunstância, assim, tem clube que gastou milhões. Clube que gastou 700 milhões de reais em contratação. E é vice. E acertou também. É vice. Mais errou que acertou. Mas acertou. Mais errou que acertou. Acertou 30%. Às vezes, um time não é formado numa única temporada. Às vezes, você precisa de mais tempo. E esse ano, talvez, seja aquele em que nós vamos poder cobrar efetivamente o Abel Ferreira ou não. Porque o time está melhor ainda, já está mais entrosado. Aqueles jogadores que já estavam há muitos anos no Palmeiras saíram. É diferente. Então, agora eu acho que o Abel vai ser mais cobrado. Com dinheiro é mais fácil. Você vai buscar áreas. Mas sabe por que o Palmeiras tem dinheiro? Porque as coisas deram certo nos últimos anos, ele equilibrou a caixa, ele vendeu bem. Não é uma crítica. Que bom que o Palmeiras pode gastar, o Corinthians não pode. Então tem que pegar jogador livre, Só deixando claro, eu não tô detonando o cara aqui.
conheço. Eu não conheço o jogador. Faltou cereal no seu café da manhã, Isso que falta pra boa vontade aqui dos caras. Não, porque uma contratação com aval de Ninguém falou isso, Sgarbi. O assunto começou porque o Dorival Júnior disse na coletiva que não foi um pedido dele. Então, Só isso. atenção, clubes de futebol do Brasil. Se o Sgarbi conhecer o jogador, vocês contratam. Se ele não conhecer, vocês não contratam, não. Na última temporada na China, eu fiz 23 jogos e 5 gols. Mas quando os caras veio da China sem jogar, ele elogiou. Sem jogar? É mesmo, Nossa, olha lá. Elogiou o Oscar, hein? Sem jogar? Boa, Zacaria. Mas aí é o contrário, Capelanes. A gente já viu o Oscar aqui no futebol brasileiro. Então, mas ele tá falando isso aí também, que 3 anos. Já vimos na seleção brasileira. Mas futebol é momento. Esse você viu, me conta um pouco da carreira dele. Não, pelos melhores momentos que eu tô vendo, ele sabe jogar. Mas quais times ele passou? Qual é o grande título que você lembra? Eu posso falar do Oscar? Então o São Paulo trouxe o seu Oscar, que é ídolo teu, e ele não jogou nada com a camisa do São Paulo. Só que no Inter, no tempo que ele ficou, ele jogou muita bola. E quando jogou, tô falando de momento, e quando entrou em campo, atrapalhou o time. Tá bom? Entrou em campo, atrapalhou o time. Tem uma outra coisa aí. Então ele tá comparando um jogador que foi da seleção brasileira, do futebol inglês, que ganhou um dinheiro absurdo na China, com um que jogou com o Memphis Depay lá em 2012. Não, estamos comparando, mas o Oscar não deu certo. Ele jogou no Ajax. Você tem que ser honesto daqui. E ainda eu acho muito oportunista que o cara teve um problema no coração, tá afastado por isso. Não, isso não é oportunismo. É sim, porque ele jogou meio ano, ele ficou meio ano e muito tempo afastado. Fala isso pra gente, de mim principalmente, porque o oportunismo eu não tô falando dos outros, analisasse é pra você agora ele. Minha querida, eu tô falando que ele entrou em campo, ele não tinha o problema e ele não jogou nada. O Oscar é um jogador que ele tinha currículo, tinha lastro, tinha história, tinha tudo. Não foi legal, esse não é uma comparação que não condiz, Ulisses. Agora, a seleção marroquina, o Sgarbi tá tirando pra nada. Quarto lugar na Copa do Catar e vice-campeã da Copa das Nações Africanas. Sargento Pincel! Seleção do Marrocos. Mas ele tava na Copa, Chico? Não, ele tava na Copa. Ele tava na Copa. Mas já frequentou. Sabe quem já Bom, a polêmica está instaurada. O que foi, hein, Zacaria? Sargento Pincel! Agora você acertou. Ronaldão, de verdade, você espera que essa contratação seja para um jogador titular do Corinthians, para compor elenco? Você imagina que possa dar certo? Não? Qual é a sua opinião? Você contrataria um jogador assim no escuro, sim ou não? Não, eu vou pela visão do Chico. Achei, assim, muitos detalhes, muito rica essa análise do Chico, porque esse menino que nós estamos falando aqui, além de ter um currículo, né? Que nós estamos discutindo esse currículo de jogador. Para de responde a Renata logo. Ele passou pelo PSG, ele passou pelo Arsenal. Ele foi indicado por um cara. Foi indicado por um cara que, né, faz a diferença aí. Calma aí, você falou quem? Arsenal e PSG? Não passou. Não, PSV, querido. Arsenal PSV é o time da Holanda. Isso aí, eu fui até ver. O Chico falou... Não, meu Deus. Quando eu fui pra Europa, eu passei na frente do Real Madrid. Mas o Chico... A pronúncia como é que é? Quando eu fui pra Espanha, eu passei na frente do Real Madrid também. Calma aí, o Chico falou que ele já jogou pela seleção marroquina em 2012 nas Olimpíadas. Ah, tá, não jogou. Valeu. Não jogou. Você sabe quem já jogou pela seleção brasileira? Tá errada a informação. Seleção Olímpica. Quer falar quem já jogou pela seleção brasileira? Vários jogadores. Edu Dracena. E aí, Edu? Os caras estão com ciúme do cara que nem chegou ainda. Eu vou dar tempo pra ele, mas eu vejo... Se você fosse agora, fosse no Cruzeiro, você fosse o gerente ainda, qual seria a sua opinião se fosse consultado? Eu vejo assim, Renato, eu fico imaginando, será que aqui no futebol aqui do estadual não tem um jogador de repente igual ou melhor pra jogar? Nos outros estaduais aí que a gente já tem no Brasil todo aqui, olha o que o São Paulo fez com o Danielzinho. Foi ali, custou tanto isso aí. Então, e o Lucas Ramon tem tudo pra dar certo. É isso que a gente tem falando. Será que... Porque aqui você já conhece, você já sabe o que o cara pode render. Então, mas aí você tá falando de jogador que pertence a um clube, né? Aí você tem que pagar pra tirá-lo desse clube. Não, mas você pode fazer um empréstimo, como tá fazendo, igual você não falou do Matheus Pereira? O próprio Alan também. Então, tem vários chegando por empréstimo. Falando, e outros chegando livres. E eu acho que quem forçou isso aí foi o Memphis pra trazer o amigo dele. Ele tava muito sozinho, por isso que me chamou pra conversar com o amigo dele aqui. Para, pelo amor de Deus. Virou uma confraria isso aí, ó. Marco Aurélio Cunha, é você de novo. Eu sei que você tá contrariado, eu conheço a sua expressão, seu semblante. Didi! Eu tava aqui pesquisando, né? Vamos entender.
o São Paulo, o Marcos Antônio, alguém conhecia, embora na Laje, na Europa? Eu conhecia. Embora na Laje, conhecia? Você jogava na Laje. Mas você chegou a ver? Marcos Antônio não era um desconhecido. Ninguém conhecia o Marcos Antônio. Fale por você, doutor. Ninguém conhecia. Eu falo... Era um jogador de 23 anos, a idade tem 32. Tudo bem, mas para você resolver um problema a curto prazo, um jogador que tenha algum talento, você traz. Se deu errado, paciência, precisa ver quanto vai custar. Eu falo muito isso, depende o custo, se vale a pena arriscar ou não. O Corinthians fez uma aposta indicado por um jogador que tem qualidades, que não é burro, não é bobo, enxerga o jogo, e tem que dar oportunidade ao atleta. Vamos ver como ele se comporta. Esse é reforço? Não, isso é contratação. A gente não sabe ainda se é Não, para, doutor, reforço e contratação não é a mesma coisa. Não sabe ainda. Contratação é aquela que você põe lá para ver o que vai dar. Reforço é que você tem certeza que não fez uma coisa errada. Pode até machucar, pode tudo. Mas reforço é certo. A contratação é acaso. Muito bem, voltamos. Seguinte, Andrés Pereira e Luigi podem ser denunciados pelo TJD, o TJD, não é STJD, e eles poderiam, inclusive, ganhar suspensões, punições para o Campeonato Paulista. E eu quero saber de você se é uma boa, se é para tanto, se merece uma revisão do tribunal. Começo com a sua opinião, doutor Marco Aurélio Cunha. Eu acho que foi atitude antiesportiva, dos dois. A do Luigi, chutar aquela bola, com certeza ele não queria machucar ninguém, mas corre o risco. E a do Andrés, logicamente, ele conspirou ali para a batida do jogador do Corinthians. Então eu acho que isso não é uma atitude correta, merece observação, punição, muito relativo. Mas eu acho que merece observação. É muito mimimi, pelo amor de Deus. Futebol tá acabando. Por que a gente tá acabando com futebol? Pô? É porque não era teu filho atrás pelo do amor de gol. Deus, Ulisses. Ele não escorregou por causa daquilo. Não escorregou por causa daquilo. Não interessa, Edu, não pode fazer. Não pode fazer, tá na regra que não pode fazer, pô. Então, peraí, eu vou rasgar sua cabine no jogo, eu vou tomar punição, então? Eu vou tomar punição. Vai ser no mínimo expulso, né, velho? É óbvio. No mínimo expulso. Pode rasgar a camisa? Não pode. Pode furar a bola? Mas o STJD pode roubar a chuteira do goleiro? Não pode, cara. Pelo amor de Deus. Mas que tipo de punição seria, Chico, nesse caso? Provavelmente ele pega alguma suspensão, porque assim, na verdade, dentro do jogo, a gente já falou aqui, não cabe expulsão, por isso que o VAR não pode entrar. Cabe um cartão amarelo que a equipe de arbitragem do campo também não verificou. Então, daqui a pouco, até a arbitragem pode ser colocada sob júdice, enfim, por uma denúncia. Mas eu acho que esse tipo de lance pode moralizar. Na medida em que o Andrés for punido pelo TJD, os caras não vão mais fazer isso. E para com esse negócio de ficar querendo levar vantagem sobre algo que não faz parte do jogo. Não, e também parem de falar o seguinte, por que o VAR não chamou? Por que o VAR... Porque não pode, não tem protocolo. O VAR só pode ser acionado em lances de pênalti, gol ou cartão vermelho. E não era nenhum dos casos. Então o VAR, mesmo que as imagens ficassem circulando lá, não poderia fazer nada. Ou não, Chico? Sim. Do Andrés. Sim, do Luigi pode, tá? Porque se um jogador acerta uma bolada num torcedor, ele pode receber o cartão vermelho. Agora, como o Luigi, ele tá no campo oposto... Por que o Marlon não recebeu aquele cartão vermelho no Grenal quando ele acertou o Gandula? Mas ali ele tá dentro do campo e aí ele chuta a bola... Não, tá fora do campo, já tinha saído. Já tinha saído, ele chuta e acerta o Gandula e nada aconteceu. Mas eu acho muito diferente. Não, e acerta... Eu acho até que o Marlon... pois é, né? É engraçado que as regras são pros outros. Não, eu acho muito diferente. Acho que o Marlon errou e não pediu desculpa na hora pro que aconteceu. O Mara desculpa, o Luigi é pro tribunal. Gente, é muito diferente. Ali tem uma comemoração de gol em que o Luigi arremessa a bola pra arquibancada. Aí a bola tá no campo e ele chuta. Tá fora do campo. Tá fora do campo. Tá fora, mas ele deu aquela isolada na bola e acertou ali sem querer. Então um é vermelho, o outro é pedir desculpa. Um é vermelho, o outro é pedir desculpa. Eu falei que o Luigi poderia receber o vermelho se o VAR identificasse como algo intencional. Mas vocês estão comparando alhos com bugalhos aqui. A questão é o seguinte, do Andrés, ele... E o Marlon? O que tem o Marlon? Não é pra ir pro tribunal, Marlon. Bom, acho que não. Enfim. Acho que são lances completamente diferentes. A bola tá em campo. Ele chuta a bola pra fora e acerta alguém sem querer. Renata, em relação... Ó, o Chico jogando a pinta. Não quero mais pintar o jogo. Que lascado.
O Luigi é um menino incrível, passou por uma situação de racismo lamentável. A gente abomina racismo, eu sou totalmente contra. É um absurdo, uma coisa que nem... Essa palavra não deveria nem existir, para você ter uma ideia. E eu vou dar um conselho pro Luigi aqui. Obviamente que o Luigi não pegou a bola, chutou para acertar alguém. Ele chutou a bola na torcida, porque é um garoto, está crescendo, mas cometeu um erro grave. Atingiu um adolescente no rosto, na arquibancada. Então, Luigi, assim, como você passou por uma situação difícil que todos nós te abraçamos, né, a gente ficou ao seu lado, eu acho que é um momento agora de mostrar também grandeza quando você comete um erro. E isso foi um erro que você cometeu. Né? Qualquer jogador que chuta. Mas o que você gostaria que ele fizesse? Que ele ligasse, pedisse desculpas, é isso? Pedisse desculpas publicamente. Que eu tenho certeza, não foi a intenção dele atingir um torcedor na Eu também acho que intenção ele chutou a bola, intenção não teve nenhuma. E, infelizmente, na direção da torcida, e correria esse risco de atingir alguém como atingiu. Então, acho que você deveria fazer um pronunciamento e pedir desculpas, porque é um ser humano que estava ali torcendo, independente do clube ou não. Né? Para qualquer clube serve isso, para qualquer jogador serve isso, entendeu? Fazer um manifesto pedindo desculpas pelo erro que você cometeu. Everton Guimarães, é muita coisa. Tem Luigi, tem Andréas, Marlon. E aí, Everton? Então, Renata, quando atiraram fogos dentro do gramado, pisaram na bola, atiraram cabeça de porco e tal, não teve nada disso. Aí puniu, mas quando a bola começou a rolar, retiraram a punição. Aí depois, agora não pode pisar na bola, agora não pode chutar, porque pode acertar alguém. Poderia ter acertado um fotógrafo, um gandula, um repórter que está atrás do gol, acertou um torcedor, né? E aí eu estou vendo agora um clamor, sabe, tem que punir o Andrés Pereira, tem que punir o Luigi, tem que... Pô, mas peraí, por mais que tenha acertado o torcedor, não mirou ali, não acertou, um acidente. O Marlon também. Não tem que punir. Há um risco de acertar qualquer um que está atrás do gol. Tinha cabeça de porco, tinha fogos no gramado. Vamos punir, depois não puniu e agora estão querendo punir de novo. E um detalhe, a nossa equipe entrou em contato com o jurídico do Corinthians porque o tribunal tem que ser provocado. Nem o jurídico do Corinthians se mexeu até agora para buscar punição. E aí fica aí esse negócio e tal. Me ajuda, gente. Não pode pisar na bola, não pode chutar a bola, não pode acertar o torcedor, não pode acertar o gandula, daqui a pouco não pode nada. Os pontos mais importantes a serem discutidos, o que pode ou não pode acontecer dentro de campo, eu acho que vale. Mas isso aí, mas nem o jurídico do Corinthians provocou o tribunal até agora. Então me ajuda aí, gente. É problematizar demais o que já tem muito problema, e que, aliás, bem mais graves do que esses aí. Veremos, mas pode acontecer uma denúncia pelo TJD e aí depois será julgado e saberemos as consequências. Agora, o Memphis Depay deu uma entrevista para Romário TV falando sobre esse pênalti desperdiçado, escorregão, aquela coisa toda, e chamou a atenção dos companheiros. There was a lot of things going on, you know. The captain of our team was a problem with his head, so I checked with him. Nowadays, like, we have a team of 11 players on the field. You have to protect it, and I see, like, normally there should be a player to protect the spot, but somehow it wasn't. And I always looked at the spot, and it seemed fine, but the grass underneath, it was like loose. So once I put my standing leg there, it was done. O Memphis Depay, ele já reconheceu ontem, inclusive soltou até na rede social uma nota oficial falando que não é uma coisa que acontece na carreira dele, que ele errou mesmo o pênalti e que juntos o Corinthians vai superar isso e que vão para muito mais, inclusive conquista. Agora, Sgarbi, ele disse que alguém poderia ter ficado enquanto todo mundo, a imagem é muito clara, a gente pode até mostrar, enquanto todo mundo está reclamando, não é, o lance do pênalti, aquela confusão, não, olha aí, ó. Só o Andrés Pereira, só ele ali afastado, fazendo o que fez, e não tem ninguém supervisionando ou guardando a área. O Memphis foi muito bem na entrevista, Rê. Eu já falei aqui que, na minha opinião, ele é a contratação dos sonhos que qualquer clube e qualquer torcedor, quando contrata um jogador grande, sonha em ter. Mas é verdade, quando o São Paulo... Né? Quando não, do Memphis é quando o São Paulo quando o São Paulo contrata um Rames, o sonho do São Paulino é que ele seja um Memphis, que dá ali a vida. E ele não transfere a responsabilidade. Ele bateu no peito ali e falou, cara, tinha que ter alguém do nosso time ali olhando.
E é verdade, Como não transferiu responsabilidade? O cara é o cobrador de pênalti. Ele manda os outros olharem, quem tem que olhar é ele que vai cobrar o pênalti. Ali. Tinha que ter alguém no de São Paulo. Mas ele poderia também estar ali, não poderia estar, mas tinha que ter alguém. Tanto que ele fala... Gente, tinha que ter um árbitro pra punir o cara. O time não tem que se preocupar com isso. A gente tá invertendo as coisas. Mas aconteceu no jogo do São Paulo, no final de semana, aconteceu a mesma coisa. O Enzo estava lá, né? Sempre tem. O Chico começou a futebol. Não, mas é que, cara... Mas o São Paulo, que o Galera ia bater o pênalti, quem tava resguardando ali era o Enzo. Feito o gol, você ia estar antes do clássico, inclusive. Edu, o que você está resmungando, Edu? Desculpa, o negócio continua no branco. Eu tô achando o seguinte, se faz o gol ali, ninguém ia falar nada. Sim, porque errou, mas não fez, né, o Edu? Escorregou por causa do buraco, pô. Pelo amor de Deus. Aí é que tá, essa é a pergunta. Ele escorregou por causa do buraco? Pra mim, não. Ele pisa no buraco, gente. Ele pisou na frente do buraco. Se fosse o Memphis... Dá pra provar que foi o buraco alterado pelo André. Ele pisa no buraco que o Andrés fez, gente. É só ver a imagem. Se fosse o Memphis fazendo isso, no dia seguinte o Ronaldo estaria aqui, ele chegaria cavando o chão aqui, faria um buraco na grama aqui do estúdio. Eu tenho certeza, assim como ele subiu na bola. É isso aí. Então vamos parar de hipocrisia aqui, entendeu? Vamos parar de hipocrisia. Então, doutor, a pergunta é essa. O Memphis escorregou na hora da batida do pênalti por causa do buraco cavado? Eu acho que ajudou bastante, Renato. Mas o senhor diz que é por isso ou não? Sim ou não? Eu acho que sim. Doutor virou corintiano, gente. Doutor... Eu acho que sim. Ele é um cara que sabe, tem técnica pra não errar desse jeito. Pra cavar buraco, né? Não, ele errou na batida, mas certamente porque o pé de apoio escorregou. Eu acho que ali auxiliou, sim, o erro dele. O derrapei escorregou sozinho, rapaz. Se não tivesse feito o buraco, talvez não. Ninguém fala o que tem que ser dito aqui, eu vou falar. O gramado da Neoquímica Arena, que é um tapete, tá virando futebol de sabão. Que nem a gente faz com os amigos no final de semana aí, contrata a empresa... Tá chovendo muito em São Paulo. Não, chovendo e os caras molham o gramado. Né? Todo mundo escorregou o campo inteiro. O Memphis, o Flaco, todos os jogadores. Capela, desculpa interromper. Vou sublinhar o que você tá falando. Pode sublinhar em cima de mim, fica à vontade. Porque sempre a Neoquímica Arena foi muito empapada de água. Eles jogam nesse clima de bola rápida, escorregando o adversário. Isso também é uma arma do Corinthians, jogar com o gramado bastante encharcado. Os jogadores estão adaptados, quem vai jogar lá escorrega muito. Então o feitiço virou contra o feiticeiro, doutor. Eles emparparam o negócio, o Memphis foi lá, escorregou. É que não teve, o Andrés cavou o buraco, é um fato. E ele escorregou depois. Se ele não tivesse cavado, eu ia concordar com você que ele escorregou. Tá, mas como ele cavou e ele errou, eu só posso aliar uma coisa a outra, pô. Eu quero saber do Marlon. Fica na sua. Sgarbi, é que, gente, aí é que tá. Eu nunca vi uma justificativa como essa para um erro de pênalti. Quantos pênaltis são errados, são mal cobrados, mal batidos e ninguém fala nada? E quantas vezes se cava um buraco? Quantas vezes a gente viu nitidamente o cara cavar um buraco? Eu quero você falar do Marlon. Isso significa, a partir de agora, vocês podem ter certeza que toda vez que alguém for cobrar um pênalti, vai ter alguém ali supervisionando. Maravilhoso. Porque, infelizmente, na vida, às vezes, você tem que passar por uma situação que não é a melhor para aprender. Mas sempre tem, né? Vamos ver do Marlon, eu quero saber do Marlon. O Marlon já pediu desculpa, já deu uma camisa pro cara, o cara até é gremista. O cara tava no Beira-Rio e era gremista. Aí ganhou a camisa do Marlon, tá tudo certo. Então porque ele era gremista, não tem problema, pode fazer. Claro que não, ele aceitou. O cara aceitou a desculpa. Vou eu problematizar aqui? Se o cara fosse colorado, já era diferente. Pode ser. Nada a ver. Mas, na verdade, o cara aceitou a desculpa. Bate nele, Renato. Bate nele. Onde já se viu? Lula do Inter, torcedor do Isso, e ganhou uma camisa do Marlon e pediu... E tudo bem, vocês querem problematizar 3 meses depois. Não é problematizar. A gente comparou lances que não tem nada a ver. A bola tá vincando. Sim, a bola ele chutou. O que eu tô percebendo... Atitude antidesportiva. Ronaldão, o que está acontecendo aqui? Eu vou falar uma coisa pra você, minha Renata. Hoje o pessoal tá acima do tom, hoje. Você tá muito calmo, o que tá acontecendo com vocês? Pelo amor de Deus, deixa o Corinthians em paz, gente. Menina Renata, eles não estão acima do tom hoje, eles estão acima do tom, nós estamos numa... Sabe o que é, gente? O futebol, ele não é polêmico num jogo só, ele é polêmico sempre. E essas polêmicas do futebol, se elas não se repetem de maneira igual, elas se repetem de maneiras parecidas, em contextos parecidos. E hoje, no futebol, não fica mais do campo que é do campo. Vai pro tribunal, tem outras punições e assim vai. É isso que tá acontecendo, Sgarbi. É isso aí. Cara, que programa louco, velho. Ronaldo, é verdade, o Ronaldo é o mais calmo do programa hoje. Só pra ter uma noção. E o Chico tá ficando bravo. Vamos parar de falar do Marlon, tá bravo. Tô falando sério. Eu tomei uma pancada aí tomei uma pancada aí, rapaz. Da Renata? Da melancia me pegou, bebê. Melancia me pegou. Fica gritando,
ajudar, menino? Aí eu baixei o... Não, hoje começou com a matemática. Mas eu quero Hoje ela tá entender. terrível, Esse porque verde é pelo Juventude ou pelo Palmeiras? Porque ela Não, joga é o no verde. Palmeiras Eu diria o esse ano, seguinte, essa semana. parafraseando o meu amigo Marinho, sabe o Marinho que joga no Vitória agora? Marinho, o atacante. Sim. É um verde aleatório. Sabia, não? Ele não falava do mini míssil aleatório? É um Então, verde aleatório. Captei a mensagem. Olha aqui, a gente tem as contratações mais caras no futebol brasileiro. Tá aqui os números, são cifras elevadas, altas mesmo. Lucas Paquetá é o primeiro no ranking, depois a do Gerson, Vitor Roque em terceiro lugar, John Arias no quarto lugar e Samuel Lino. Flamengo e Palmeiras aparecendo 2 vezes e o Cruzeiro também. Pois é, e o Arias agora, hein? No Palmeiras, Capelanes. Nossa. Se essa é reforço, né, doutor? Reforço. Ah, isso não é contratação, é reforço. É reforço. E se não der certo? Se não der certo, alguma coisa errada aconteceu. Tá Vai dar perguntando. certo. Que isso? Ó, aqui, ó, contratações mais caras de jogador estrangeiro para o Brasil. Então, essa do Arias está em primeiro lugar. Depois, Carlitos Teves, pelo Corinthians. Depois, Thiago Almada. Quarto lugar, Arrascaeta e o Alcaraz também nessa lista. Olha só isso, gente. O dinheiro legal. tá aparecendo, hein, Sgarbi? É legal, né? Receber nas contratações ali os clubes mais organizados em relação a finanças são os que conseguem fazer essas contratações. E é um recado muito claro para todos os clubes do Brasil. Quem não se organizar vai ficar para trás, porque é um Paquetá chegando, é um Arias voltando com uma contratação milionária, Gerson. Ah, mas o Paulinho, o Paulinho quando jogar, ele vai jogar muita bola, cara. Ué, eu não vi nenhuma contratação do São Paulo como Mas não tem, mas é o recado pro São Paulo. Eu vi Flamengo, eu vi Capela, tudo, é eu um vi recado pro São Paulo, é um recado pro Corinthians, é um recado pro Galo, é um recado pra todos esses clubes. Vai encher pro d'água, Santos, esquece o que não tem Corinthians, condição. velho. Não, mas Tá o Ronaldo, falando coisa séria. Ronaldo, se não se organizar, vai ficar cada vez mais pra trás, como já tá ficando em relação a... Não, e a distância, em termos de... Eu não vou dizendo de títulos e tudo mais, mas a distância do poder financeiro do Flamengo, do Palmeiras e do Cruzeiro para os outros hoje é grande. Esquece. Não, é gigante. Olha, Renata. Eita! E o Abel Ferreira disse na coletiva depois do derby, é a contratação da presidente. Quem contratou o John Arias foi ela, Leila Pereira. Então, futebol com o aval dele. Ele não pediu? Para você ter uma ideia que essa diferença, ela vai mexer diretamente no campo de jogo, obviamente a tendência é essa. Não, porque nem essa é uma contratação, como o doutor disse. É para resolver, é para ser titular. Reforço. É reforço mesmo. Isso é uma contratação de peso, né, doutor? Reforço. De peso. Isso é legal. Fazendo um pequeno contraponto é ruim, aqui, rapidinho. Pois não. Sabe quanto o Soares custou pro Grêmio? Quanto? Zero. Zero. Sabe quanto o Memphis custou pro Corinthians? Na contratação. Zero. E o Marlon Então, às custou vezes, quanto? você não tem dinheiro, você usa a criatividade. E o Marlon? Você O Marlon tem? custou quanto? Dentro foi fora? Deixa o Marlon. Quanto custou o Marlon? O Carlos Vinícius. O Carlos Vinícius também é uma contratação criativa. Baita contratação. Então, assim, tá se verificando muito melhor do que a gente imaginava. O Hugo também foi uma contratação. Às vezes você não tem dinheiro, você tem que ser criativo. Quando você tem, vai no certo, vai no quente, que é o que esses clubes Mas fazem. essa aí essa é certeira, né, Chico? Não, total, John Arias, eu acho que foi um dos jogadores mais elogiados por todo mundo aqui no programa nos últimos anos, sem dúvida. Do Brasil, no Mundial que ele fez. E ele ganha. E o Marlon? Deixa o Marlon. O Marlon poderia ir pro tribunal também. Ele e o Luigi junto. O Luigi vai junto. O Marlon também. Hoje foi meio estranho, não foi? Tá todo mundo meio louco aqui. Mas é o seguinte, amanhã tem mais. Volta com a gente, o Neto tá chegando com os donos da bola. Uma excelente tarde. Já começa a Série A hoje, a terceira rodada, com Vitória e Flamengo. Beijo, gente. Tchau, tchau.